Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma raça bem interessante, diferente, um cão. Depois a gente vai falar qual é a raça, né? Vou falar primeiro do criador, é o Alfredo Migliori. Ele é criador de Malamute há 14 anos. Depois você fala qual a raça. Primeiro eu falei o nome dele, né? Alfredo Migliori, vou falar de Malamute, ele está na sinofilia há 20 anos, atual diretor jurídico da CBKC e advogado e professor da FGV. Ele é proprietário do criador Ice Ride Malamutes, é considerado o melhor canil da raça no Brasil desde a sua criação, tem 4 campeões mundiais, 2 Best of Winners de nacional norte-americana da raça, e a raça é norte-americana. Muito obrigado pela presença, doutor Alfredo. Obrigado. É nóis. Eu agradeço. Vou dispensar o pronome de tratamento desde logo. Pelo amor de Deus, me chamem de Alfredo. Advogado, né? Tá ligado. Bem-vindo, bem-vindo. E, pessoal, primeiro episódio do ano, 2025. Então, obrigado por acompanhar a gente. Não se esqueçam já de curtir nosso vídeo, de se inscrever no canal e de fazer um comentário, tá bom? E que legal que você tá aqui com a gente, cara. Eu que agradeço bastante o convite. Fico muito honrado de vir falar de cachorro, que é a coisa mais legal do mundo. Com certeza. A gente gosta sempre de saber o início de tudo, né? Então, você tem sua carreira de professor, no direito, enfim, mas como você começou na sinofilia? Sempre gostou de cachorro? É um sonho antigo? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre gostei de bicho. Eu era apaixonado por bicho, eu era criança, todo mundo quer ser bombeiro, policial. Eu falava que eu queria ser zoólogo, zoologista, queria ser paleontólogo. Eu falava tudo isso e eu tinha 1000 livros de bicho, sempre estudei bicho. Sempre amei, mas eu morria de medo de cachorro. É uma coisa maluca isso, né? Morria de medo de cachorro, porque um cachorro de uma tia minha tentou me atacar e eu fiquei meio traumatizado, não chegava perto. Até que um dia eu resolvi que eu ia ter um cachorro. E aí eu fui procurar um Basset Hound. Não tem nada a ver comigo hoje, mas eu achei um Basset Hound. Naquela época, antigamente, era meio na modinha, né? Era moda. O Alberto Salinsaber, a turma lá e tal. Eram uns cachorros bonitos. Mas aí eu acabei com o Basset Hound, acabou sendo só uma passagem na minha vida para o Golden Retriever. Depois veio o Golden e o Golden, eu tive um episódio muito trágico com o Golden, porque eu tinha um Golden de uma ninhada especial do Marcos Nishikawa, que depois virou meu guru na sinofilia, assim. Uma ninhada da Vitória, que era a cachorra principal da Carol, com um Fox Mulder que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. E eu peguei uma sobra ali da ninhada, mas às vezes o patinho feio vira cisne. E o meu cachorro começou a ganhar de todos os cachorrões que estavam no ranking, super novo, e foi para a Mundial de 2004 aqui no Brasil, favorito para ganhar. O Marcos até me falava, olha, eu não estou acreditando nisso. Só que ele morreu na Mundial. Ele morreu na Mundial e foi um grande banho de água fria, mas eu já estava apaixonado. O mosquito já tinha me picado. Tá, mas como é que você foi para sinofilia? Você adquiriu um cachorro e ele foi para sinofilia? Pois é. Sinofilia é uma coisa meio de louco. Como tudo, a gente começa a estudar quando a gente... Eu sou um cara que gosta de estudar sobre tudo que eu faço, sobre tudo que eu tenho. Então, quando eu estava com o Basset Hound, eu comecei a estudar sobre o Basset, comprei livro da Margaret Walton, comprei vários livros, comecei a ler e vi que o meu Basset era uma porcaria. Que não era... Porcaria como... como cão estrutura. De estrutura. Mas como pet era legal. Era um maravilhoso pet, mas não era um cachorro que tinha qualidades como um cão, um representante da raça. Né? E aí eu fiquei chateado com aquilo. Falei, eu quero conhecer um mundo em que eu possa ver cachorros que são representantes dignos da sua raça. Eu comecei a procurar exposições para ir. E aí eu fui até o Terras Altas e vi uma exposição do CPC no Terras Altas e eu fiquei maravilhado. Maravilhado. Eu falei, nossa, é outro mundo, é outra coisa. E aquele Basset Hound morreu depois de um tempo. E quando ele morreu, a minha então namorada da época, que ele pensou em ter um outro cachorro, eu falei, por que a gente não vai ver um Golden Retriever? Vamos ver um Golden Retriever? Ela não queria muito ir, mas eu fui. Encontrei o Marcos Nishikawa, e o Marcos Nishikawa, ele recebe todo mundo muito bem, ele faz um discurso, um pitch assim com todo mundo, você fica maravilhado. E eu já estava apaixonado pela sinofilia, já tinha gostado daqueles cachorros, e eu falei, eu quero um que eu possa colocar em exposição. Ele falou, então tá bom. Foi assim que começou. Mas, na verdade,
podia ter acabado tragicamente com o falecimento desse primeiro cachorro. E por que não acabou? Não acabou porque eu queria continuar desbravando a sinofilia e eu fui procurar um cão fora do país quando esse morreu. Aí eu fui, assim, por mim mesmo, falei, vamos procurar. Fui procurar um cão fora do país, filho de um grande campeão americano, era o número 2 dos Estados Unidos na raça, da raça Golden Retriever na época, e eu achei. Conversei com a dona do canil e ela prometeu que ela ia me vender aquele cachorro. E eu falei, Marcos, só que tem um problema, eu moro com meus pais, eles não querem ter cachorro, não. E posso ter com você? Ele falou, qual é o cachorro? A gente saiu para jantar, ele falou, pode, vamos fazer uma parceria. E assim começou tudo. Boa. Aí você entrou com tudo na sinofilia, né? Pois é. Não foi muito com tudo, mas assim, a gente é que não dá para pegar meio o motor, né? Quando você liga, ele vai. E aí eu fui acelerando, e com o Marcos não dá para desacelerar. Então eu trouxe outro depois de fora, e aí nós fomos. Eu fui seguindo, a gente abriu. Aí o Marcos falou: olha, no meu canil onde eu tô no Golden Trip hoje, não dá pra gente ficar. Porque você está estabelecendo mais um braço assim do que eu faço aqui. Então vamos ter um outro lugar em que a gente possa ter esses cães. Aí chamamos mais um outro criador de Border Collie na época, do Best in Border. Então foi o Best in Border e o Golden Trip com ele e comigo, que era meio que um agregado assim, para esse outro canil, com uma outra equipe diferente do Golden Trip, só para ter esses nossos cães. E aí, nessa situação, eu fiquei por 8 anos. E no meio do caminho vieram os malamutes. Mas vieram por onde esses malamutes? Pois é. Vieram da neve. Das neves. Eu gosto de dizer que assim, a sinofilia ela foi me contaminando. E eu amava Golden, sempre amei Golden. Porém, faltava alguma coisa na raça para mim. Assim. Eu era apaixonado, porque eu sou apaixonado por cães, por animais. E se fosse piquinês, se fosse shih tzu, eu estaria ali apaixonado da mesma maneira. Mas não era a minha raça que o olho brilhava. E eu sempre gostei de lobo, sempre fui apaixonado por lobos, lia sobre os lobos. Para no National Geographic, qualquer coisa de lobo eu olho, vou assistir. E um dia eu estava numa exposição, em 2003, em Jundiaí, e eu lembro que eu vi Eros of Ice Mountain, um maravilhoso indivíduo da raça Malamute do Alasca. Eu nunca tinha visto nenhum, eu só tinha visto o Husky até então. E aí eu parei e fiquei assim... Sabe quando o mundo vai em câmera lenta? Eu falei, é esse cara que eu quero. Só que ele era super bravo, o Eros, não me deixava chegar perto dele. Evidente que o Malamute, depois, lendo o padrão, descobrindo a raça, a gente vê que o Malamute não pode ser bravo com pessoas. Ele é temperamental com outros cães, mas com pessoas não. Mas o Eros era. E eu, então, daquele primeiro contato ainda longe, sem tocar no Malamute, eu comecei a estudar. E por 8 anos, praticamente, 7 anos eu estudei a raça. Estudei, fiz contato com criadores, até trazer meu primeiro Malamute. E foi muito bom, muito saudável me apaixonar pela raça, uma paixão platônica, até ela se concretizar, sabe? Foi muito interessante. Você foi indo, né? Até vou mostrar esse episódio pro Ezio, porque o Ice Mountain é do Ezio, amigão do Agility, que criava Malamute. Até vou perguntar se o cachorro era dele, se ele socializou errado o cachorro, por que esse cachorro era bravo? Mas era maravilhoso o cachorro, maravilhoso, espetacular. Até hoje eu lembro dele como uma das figuras de Malamute que mais me encanta, das que eu vi. Como você falou anteriormente que você buscou cães na Itália, o Wesley é italiano, uma hora eu vou botar vocês em contato. Vai ser um prazer, uma honra. Boa. E aí então trouxe o primeiro cão? Pois é, eu trouxe da Itália uma primeira cadela que eu chamei de Roma, que inclusive é amor ao contrário, e era a minha Roma, todos os caminhos levam a Roma, era meu primeiro cão. E veio a Rominha da Itália, do Giuseppe Biagiotti, que é um criador, já era um criador há mais de 25 anos, quando eu trouxe há 15 anos atrás a Rominha. E o Del Biagio era uma referência no mundo FCI dos Malamutes, e continua sendo até hoje. E depois eu trouxe um vermelho dele, o Dieguinho, trouxe a Úrsula, trouxe 3 cães da Itália. Mas eu reparei que os cachorros italianos não eram exatamente o tipo que eu queria. Como eu já tinha estudado muito a raça, os meus filhotinhos começaram a crescer, eu comecei a
perceber que aquele tipo não era o que mais me encantava na raça. E que eu só ia conseguir esse tipo se eu fosse para outro lugar. E aí eu fui trazer cães dos Estados Unidos. E aí eu achei a minha guru na raça, que é a Vic Jones, do Vicon Malamutes. E tinha também 50 anos de criação quase o Vicon. E a Vic com uma história fabulosa na raça. E o Del Biagio também teve os bedrocks dele, os primeiros cães dele vindo do Vicon. Então eu falei, puxa, talvez seja um caminho legal mesmo para começar. E foi assim que tudo começou na raça Malamute para mim, eu trouxe um cão adulto, já campeão americano, que eu falei, bom, aqui não vai ter erro. Eu vou gastar um pouco mais, mas não dá para errar dessa maneira. E não erramos. E eu sei que você vai fazer uma apresentação bacana pra gente, mas assim, tem mercado para Malamute no Brasil? O Malamute se adapta ao Brasil? Essa é uma pergunta muito legal, porque todo mundo que vem procurar, eu não falo do mercado, mas se adapta ao Brasil. Eu vou começar por essa parte. Ele se adapta muito bem. Eu acho que, se for Brasil, país de dimensões continentais. Tem vários climas no Brasil. Se eu levar um Malamute para Rondônia, para o Mato Grosso, ele não vai se adaptar. E tem uma razão muito específica. Lugares úmidos e quentes, ele não se adapta. Por que úmidos e quentes? Porque o pelo dele, aquela dupla camada de pelo, acho que nenhuma outra raça eu conheço que tem uma dupla camada tão marcada como a dele. O guard hair é bem firme, bem forte. Se o cachorro está no sol, você põe a mão no guard hair na parte externa do pelo, ela está pelando. Você fala, esse cachorro está morrendo. Mas se você enfia a mão lá embaixo no undercoat, tá fresquinho. Cara, tá uma maravilha, tá gelado. Então, só que se você tem um clima úmido, a umidade molha o undercoat e ele perde a função. E o cachorro passa a ter muito calor. Se ele está num clima quente e seco, isso não acontece. Ele continua arejado. Eu nunca tive um problema no canil de heat stroke, de ataque de calor de Malamute. Eu já tive, quando eu estava com Golden, era comuníssimo o Malamute de ataque de calor. Inclusive o meu na Mundial morreu. O Golden. O Golden. O de Golden. Malamute eu nunca tive um problema. Porque ele não tem essa... Então aqui no Brasil ele se adapta, mas é só pensar na Itália, também faz no verão 40 graus. E tem um monte de Malamute lá. No Texas, no Arizona, na Califórnia. Mas eu também falo de se adaptar não só ao clima, ao apartamento, à cidade, ao dono brasileiro que é meio desleixado, né? Que a gente pode falar, sei lá como. Não sei como qualificar a média dos donos brasileiros, né? Porque ele arruma um passeador, arruma isso, arruma aquilo, e acho que tá boa a vida do cachorro dele, né? E o cachorro vive no apartamento lá já meio... Então, fechado, sem prestar atenção. Como é que você trabalha esses new owners? Essa é uma grande dificuldade. Eu gosto muito do que eu sempre uso, que o Marcos Nishikawa, vou ter falado dele aqui, já me dizia lá atrás. Existem 10 razões para você não comprar um Golden, ele falava. Eu falo, existem 20 razões para você não comprar um Malamute. Né? Uma delas o Malamute é muito mais difícil que um Golden. Muito mais. Triplica não só o tamanho, mas a dificuldade. Então, assim, uma pessoa que mora num kitnet com o Malamute é um cão que precisa sair. Ele não é assim, eu vou sair de vez em quando com ele. Não, ele precisa sair. Ele é um cão ansioso. Se você não sai com ele todos os dias na mesma hora, ele morde a pata, ele destrói a sua casa, ele uiva o tempo todo. O Malamute não admite donos que o mimem. O Malamute precisa de um regime quase militar. É importante, é muito importante. Porque se você dá um espaço milimétrico para o Malamute, você nunca mais consegue retomar aquele espaço. Então, se ele dormiu uma vez na sua cama e você fala, hoje você vai ficar na sala, ele vai passar todas as outras 364 noites do ano batendo na porta a noite inteira e uivando. Então, ele é um cão difícil. Você precisa ser o alfa, o tempo todo o alfa com ele. Eu falo isso muito para as pessoas que querem ser donas, porque eu não quero ter devolução. Né? Eu tenho lá no meu contrato que ele é obrigado a me devolver o cachorro, se ele não quiser mais. E eu faço questão que me devolva, porque eu não quero que desove cachorro, pelo amor de Deus, volta para mim. Mas eu faço uma lavagem cerebral, você quer mesmo? Porque assim, cá entre nós, né? O mercado não é grande de Malamute. Não é, pouca gente quer. Mas você também não cria tanto assim? Quantos filhotes você tem por ano? Não, eu tenho 15, 20 filhotes por ano.
15, 20 filhotes Dá por para ano. escolher 15, 20 bons donos. Né? Isso, e a gente Quase vende. que um dono por mês, né? É isso. E a gente consegue vender isso, e eu fico feliz porque eu vejo meus cães super bem criados. E, aliás, muitos dos donos, ou tutores, como a gente fala hoje, tem 2 malamutes. Ele vem, leva o primeiro e depois fala, eu quero um segundo. Eu falo, tá bom, mas leva do outro gênero, porque do mesmo gênero eles brigam. Eles são briguentos do mesmo gênero. Então tem que pegar um E assim, a gente como treinador e como que convive com esses donos que são, sei lá, desleixados, a gente não indica. Cachorro primitivo, cachorro que precisa andar muito. E eu até brinco com os caras. Falo, você tem um trenó? Você anda de trenó? Então por que você vai querer ter um husky ou um malamute? Põe um papel de parede maravilhoso de neve, de malamute na sua casa, né? Sei lá, arruma um aquário. A gente fala isso, brincando a gente fala. Mas assim, como é que você escolhe esses donos? Pois é, os donos vão ao canil. Qual o perfil? A maior parte, muitos não levam cachorro, quando conhecem. E eu falo, vem conhecer. Eu tenho uma gerente lá que recebe e tal. E, assim, eles precisam conhecer. É difícil você mandar um cachorro como um malamute, assim, entregar em algum lugar. As pessoas venham conhecer o canil. É a melhor coisa, porque nessa primeira, na chegada, eu já sei se o cara vai levar ou não. Porque ele olha e fala, olha, o pelo que solta, você não está entendendo. Quando começa a cair, é um cachorro inteiro de pelo. É um cachorro inteiro. Eu, por exemplo, sou alérgico, tenho rinite. Morro de rinite. Eu escolhi sofrer com a minha rinite, usar bombinha e tudo, mas eu passei por isso, eu enfrento isso, mas muita gente não quer enfrentar. Então, a verdade é que o processo de escolha, antes da pessoa chegar no canil, vários já desistiram, porque a gente faz questão que as pessoas que não vão cuidar bem, não vão poder ter, desistam antes, né? Porque é muito mais frustrante levar e devolver do que não levar. Então eu prefiro assim. Mas o perfil do dono de malamute é um dono jovem, recém-casado, ou alguém que sempre teve o sonho de ter um cão, um aspecto lupino. Que mora em casa. Normalmente em casa. Quase sempre em casa. Em alguns casos em apartamento. Mas eu, por exemplo, tive um caso recente de um casal de médicos muito legal, que pegaram o primeiro, depois pegaram a fêmea, tinham 2, e aí moravam no apartamento, no ABC, e aí me ligaram, chorando, desesperados, que depois de muitas reclamações do condomínio, eles iam devolver os cachorros. E devolveram os cachorros. Eu falei, claro, pode trazer para mim, sem problema nenhum. Estavam 2 anos com os cachorros. E o que você faz com esse cachorro quando te devolve? Eles ficaram comigo, a fêmea está comigo e ficará comigo. O macho, foi um outro casal de médicos que se apaixonou por ele, mora em casa, aqui na Vila Nova Conceição, e levaram o macho. Eu até liguei para os dois, falei, olha, o Félix está indo embora. Você me manda o pedigree, eu tenho um casal de médicos, super legal, vou dar o contato para vocês, se vocês quiserem falar com eles. Não, tá bom. Choraram e tal, mas é assim, funciona. Faz parte da vida, devolveram um cachorro. Eu tive até hoje 3 devoluções de malamute. Um cachorro que eu acho que, assim, pode acontecer, é um cachorro muito agressivo e tá lá comigo no canil. Ele mordeu o dono, eu não sei por que isso aconteceu, porque eu crio a raça há 14 anos e eu nunca tive um malamute agressivo com pessoas. Nunca. Adquiriu alguma coisa, não sei por quê. E uma terceira que foi mordida pelo pastor alemão, que já estava lá uma pastora e quase arrebentou a cabeça dela. A pastora era mais velha, então eles me trouxeram de novo a malamute. São só esses 3 casos. Eu tô gostando muito dessa conversa, porque acho que você é a personificação do que a gente fala do que é o criador sério, né? Que fala o que tem que falar e que faz questão de não vender só por vender. Cara, você precisa selecionar o seu cliente, porque senão você vai ter um cachorro, um cara que parece que vai ficar feliz no primeiro momento que ele tá levando o cachorro pra casa, vai ser infeliz. mas o cachorro vai ser infeliz, ele mesmo vai ser infeliz depois, e todo mundo sofre, cara, muito legal, muito bom. O que mais acontece é o camarada do Acre, do Piauí, do Pará, mas é o meu sonho ter um malamute. Eu falo, cara, tudo bem, eu entendo, mas muda para São Paulo, então. Muda para São Paulo. Eu não vou mandar um malamute pro... Não vou mudar lá pra cima. Ou sobe só um pouquinho mais. Tá tudo certo. Não, são lugares maravilhosos, mas não dá para ter um cachorro de pelagem dupla de neve no Amazonas. Não dá. Ou você sobe 8.000 km ou você desce 8.000 km. É isso. E é lógico que você cuida da raça, você não deixa o pessoal que adquire cachorro teu acasalar, né? Não.
E como é que você consegue controlar isso? Porque não É pode muito difícil. essa raça não pode castrar até sei lá quantos anos. O que eu faço? Essa é uma questão que, na verdade, aconteceu algo que veio unir o útil ao agradável. Eu não vou dizer agradável, não é agradável, mas assim, algo que foi importante. Porque nas primeiras ninhadas, eu reparei que não importava o que acontecia, quando o malamute se tornava um jovem cão, ele ficava agressivo com o outro do mesmo gênero. Não importava o que acontecia. Eu chamei adestrador, chamei todo mundo e ninguém conseguiu resolver nunca esses problemas. E os meus clientes começaram a relatar, meu malamute veio aqui, ataca todos os outros cachorros do mesmo gênero no parque. Então, o que eu fiz? Me aconselhando com várias pessoas, falaram, castra, porque se você castrar o cachorro novo, ele os hormônios sexuais vão inibir, não vão ter, e aí ele vai inibir esse comportamento de agressividade. Vai castrar com qual idade? Só pra gente saber. Então, no começo, eu castrava com 4 meses de idade. Eu vendi o cachorro com 4 meses. Então, castrado. Assim, castrado com 4 meses. Os cachorros iam embora do meu canil já com 120 dias e eu perdi uma série de vendas, mas eu não estava me importando com isso. O cachorro já maiorzão, 120 dias, castrava e ia embora. Eu ia com todas as vacinas. Vai embora do canil só com atestado veterinário, com check-up, faz um check-up, sangue, tudo, aí vai embora. Não vai antes, porque eu não quero ter problema. Então, assim... era isso que eu fazia. E fazia isso por conta da questão da agressividade, por causa dos recalls. Então, não pensava muito na questão de controlar a criação alheia. Porque pode ser uma coisa um pouco assim de inveja, eu não quero que outros criem. Eu não tinha isso. Mas depois que eu tive um episódio de um rapaz que veio no meu canil, comprou um cão adulto, que ele falou que morava em Santos, eu falei, olha, ele é monorquídeo, você tem que castrar esse cachorro, assinamos um compromisso que ia castrar, e quando eu vi, esse cara desapareceu. Tava acasalando. E eu descobri esse cachorro com um canil acasalando, eu não sei com que papel, porque ele nunca recebeu um pedigree. Mas isso aí, né? E assim, eu falei, bom, depois dessa, então vai todo mundo embora castrado. Hoje o que eu faço? Também com aconselhamento veterinário, eles vão sem castrar e eu só entrego o pedigree, depois que eles castram e me mandam a comprovação de que castraram, mas até agora isso sempre funcionou, porque na seleção da pessoa que compra hoje, também eu seleciono donos que não querem cruzar, donos que querem ter em casa, que querem ter, esse é o ponto. E o que acontecia qual foi as más experiências que você teve com essas castrações pediátricas? Eu nunca tive uma má experiência, acredita? Nunca, nenhuma. E eu vejo... Não, você não, mas... Não, os cachorros, os donos, tô falando. Tô falando dos cachorros, os donos. Não relataram nada? Nunca eu tive um relato. Eu tenho relatos, eles sempre me ligam porque eu faço questão de manter essa relação depois com todo mundo. Tenho clientes que são há 12, 13 anos meus amigos, de tanto que a gente fala de malamute. Nunca ninguém me relatou nenhum problema com castração pediátrica. Acreditem se quiser. Mas e por que você parou? Porque os veterinários hoje começaram todos me recomendam a não fazer mais isso. A gente ouviu o cara 4, 5, 6 anos, o malamute, sei lá, que a fêmea só podia... Não, era um dos mais tardios era o malamute. Pra acasalar? Não sei se era naquele trabalho. Pra castrar. Pra castrar. As minhas fêmeas, eu começo a acasalar com 3 anos de idade só, porque elas são muito imaturas antes, muito imaturas. Porque eu acho que é por isso mesmo, que os cachorros amadurecem mais tarde, né? Eu começo a acasalar com essa idade, acasalo elas 3 vezes na vida, não mais. Eu acho que só podia parir depois de bem mais idosas. Não, elas. Cara, mas não tem isso. Não, mas tem gente, não sei se você trabalha os relatos, que a fase reprodutiva deles é mais tardia. Isso pode ser verdade, eu não conheço esse trabalho, mas assim, isso certamente é verdade, porque eu tenho machos com 10, 11 anos procriando. Se eu pegar um macho de Golden, uma raça que eu conheço bem, ele está caquético, acabado, não consegue nem andar. Com 10, 11 anos. Eu tenho um malamute com 13 anos saltando essa mesa. Eles são longevos? São longevos. Eles vivem 14 anos, tranquilamente. E não é que eles vivem 14 anos, são tão longevos, é que eles têm qualidade de vida até o fim da vida. Uhum. Os malamutes que eu perdi, na maior parte deles, eles morrem dormindo, deitado. Eles não têm um câncer que eles sofrem assim muito tempo. É uma raça muito saudável, eles não têm nada durante a vida. Assim, vai ficando velhinho, tem assim um bico de papagaio, todo velhinho.
Mas ele não é um cachorro que ele para, ele capota, acaba, ou tem neoplasia atrás de neoplasia, problema renal. Nunca tive problema renal no Malamute. Então, assim, isso acontecia direto com os Goldens. E eu sofri muito. Foi uma das razões de não querer ter mais Golden. Foi o sofrimento com os problemas de saúde da raça e que me faziam pensar como um criador que, puxa, para consertar isso aqui eu tenho que voltar lá para trás e eu perco o fenótipo. E isso pode me custar muito caro, custar caro a todos os criadores de Golden que vivem esse dilema. Perco o fenótipo para corrigir o genótipo. Uhum. E no Malamute eu não tenho isso. Então isso é um grande alívio. Todo mundo que vai, o veterinário... Acho que por ser menos popular também, né? Que quando você faz a coisa ficar muito popular, a qualidade acho que tende a piorar, né? E no Malamute não é uma raça popular, né? Não é uma raça popular, mas o pool genético é bastante restrito, então poderia ter algumas taras alguns problemas bem sérios. E não tem. Esse eu tenho um problema sério, que é a polineuropatia, e que todos os meus cães são testados, então os cruzamentos são feitos de maneira segura, eu nunca tive nenhum caso. É o único problema assim, endêmico assim, na raça, não tem mais nenhum outro. Então, se a gente voltar para trás, assim, uma das grandes qualidades da raça, todo mundo que vai ao canil e fica admirado com isso, é a longevidade e a qualidade de vida dos cães. Eles cães velhos, idosos, com muita qualidade de vida. Isso é bem importante. Assim, Eu não sei se talvez eu falei a maior besteira do mundo, mas talvez até pelo histórico da raça, que já você vai entrar para falar pra gente, essa necessidade. Não dá para um cão no meio da neve ficar velhinho sendo carregado de jeito nenhum. Ou esse cara vai viver bem até o final, ou Sim, não dá. Mas aí o ser humano vem, começa a ir pro fenótipo, começa a popularizar e esquece a saúde. Então, mas talvez né? justamente por isso. Mas por não ter tanto... você tem toda a razão. Eu vou te contar 2 dados super importantes. Eu sempre conto essa história para falar de displasia coxofemoral, que praticamente não tem no Malamute, que é uma raça grande. Enorme, né? Praticamente, mas você parar para pensar, 4.000 anos puxando trenó em neve espessa, 1 metro de neve, o cachorro que tinha a propensão, já era. Não sobrou nada. Sim, mas aí vem o ser humano com as exposições, com a beleza e tal, esquece o trabalho, né? Mas se não tá no pool genético da raça, não entra. E isso que é interessante, porque todas as vezes que o Malamute quase morreu, a raça diminuiu, o pool genético foi alargado com cães de trenó. Ele nunca foi alargado com cães, Sim. sempre com cães de trabalho. Então, e meio mestiços, né? Meio... eram cães do Rio Mackenzie. Eles misturam lá. Muita coisa misturada. Mas todos de trenó, todos de linhagem de trenó. Então, o trabalho foi preponderante. Tanto que no padrão, a função prepondera a beleza sempre. Prepondera qualquer outra característica de estrutura, é a função. Na hora que tive que decidir qual é o melhor Malamute, o juiz tem que olhar qual faria melhor a função. Isso que está no padrão, inclusive. Então, esse é um ponto fundamental aqui para a raça. Eu sempre falo na displasia coxofemoral, as pessoas me perguntam, você faz exame? Eu falo, não. Eu tenho... Quantos cães velhinhos eu tenho displásicos? Nenhum. Você já teve displasia coxofemoral no seu canil? Já tive. Tive um caso de um cliente. Que eu paguei para ele de novo cachorro, porque eu acho que é assim que tem que fazer. Eu devolvi, ele não queria devolver o cachorro, tá bom, entendo, tá aqui o seu valor de volta, tá tudo tranquilo. Mas assim, certamente uma displasia adquirida. Isso que eu ia te falar, porcelanato. É isso. Mas eu não quis discutir. Eu falei, tá ali, tá de volta, tá tudo bem. Tudo certo. Então vocês veem que essa é uma das razões pelas quais eu me apaixonei pela raça. É a questão da saúde, a questão dessa qualidade que o Malamute traz, principalmente depois de ter criado o Golden, que é uma raça maravilhosa, mas com muitos problemas de saúde. Sim. E vamos falar um pouquinho da história? Vamos. Da raça. Eu ia te falar uma pergunta que também era da história, mas acho que você vai falar, né? Da semelhança do Husky com o Malamute. Se eles são parentes, se eles vêm da mesma origem ou não, ou todo mundo tá viajando. Eu vou trazer... eu trouxe até uma apresentação. Boa. E eu vou fazer um pouquinho dessa pergunta, porque ela responde todas essas perguntas aqui de maneira bastante didática, eu acho. Legal. Vamos colocar, Alex, pra gente? Aqui. Nosso time tá afiado, você viu? Vamos colocar o Alex. Na hora. Que é bonita a raça, né? Não, demais. Esse era o Dieguinho, ele tinha 6 meses nessa foto quando ele chegou. Esse é o segundo cão. É o segundo cão, ele veio da Itália. E aí era uma foto no Parque do Ibirapuera, inclusive. Uhum. Ele tava aqui sem coleira, bonitinho, comportado. Mas eu vou começar aqui só fazendo Aqui tem um pouco das...
Aqui, assim, essa é uma apresentação para leigos que eu faço. Mas e é assim, bom. o pessoal fala, olha, Game of Thrones, tem Malamute lá. Não é Malamute. Dá pra ver que Não é Malamute. A gente percebe que não é. Essa é uma raça que nem reconhecida mas está em processo de reconhecimento. Northern Inuit. É uma raça inglesa que eles estão cruzando lá e tentando... Tem um monte de raça parecida, né? Muitas. Eu até vou falar delas aqui também. Deixa eu só confirmar. O Alex, a gente tá aparecendo, né, pro público? Beleza, fechou. Show de bola. Então fechou, vamos lá. Também falam, quando vem tô passeando com algum, falam, olha o lobo do crepúsculo. Não tem nada a ver com o lobo do crepúsculo, Malamute. É o cachorro dos caninos brancos. Falou, olha, o cachorro dos caninos brancos, ao que me conste, esse daí era um mestiço. Eu ia falar que era um mestiço. De pastor. Eu ia falar pastor com o Malamute ou Husky. Pastor com Malamute, me disseram, quando eu fui atrás É bonito o cachorro. Bonito, lindo cachorro, lindo. Aquele filme Resgate Abaixo de Zero. Eu sempre faço a pergunta pro pessoal, olha, tinham 8 cães lá. Quais desses aqui são Malamutes? Putz, grila. Vamos ver. Tem ou não tem? E se eu fosse chutar, eu ia chutar aquele Yates lá. Tem 2. Esse aqui? Tem 2. Esse. Esse, eu ia chutar esse. Esse e o vermelho, embaixo. Eu chutei esse. Cara, não, eu ia chutar esse aqui, mas... É o Shadow e o Buck, são os 2 Malamutes. O resto é Husky. O resto é Husky. Malamute pode ser branco, assim, igual aquele Husky? Pode, tem Malamute branco, mas é raro. Na Rússia tem um criador que cria, tem uma Blanchette Pollock, na França também tem alguns brancos, mas é muito difícil. Mas, meu, dá pra confundir. Dá pra confundir a gente demais. é leigo e dá pra achar que eles vêm um do outro também, do mesmo jeito. Mas eu vou chegar nesse ponto aqui pra gente tentar matar, espancar essa dúvida. Mas não estamos ruins, eu acertei um, você acertou outro, cara, tá bom. Aqui, ó, essa é a cena do filme, ó. Nós estamos vendo 2 Huskies e um Malamute no canto de lá. Dá pra ver. Né? Com algumas características já... Bem marcantes, né? A orelha afastada, que é do Malamute, o Husky a orelha aponta para dentro, né? O rabo do Malamute, que o padrão pede uma pluma esvoaçante. Enrolado assim também? Não, ele não deveria ser caído no dorso como o do Akita. Mas parecendo uma pluma, ele não pode ser o rabo do Husky que desce ou vai reto. O tamanho e o peso também, né? O tamanho é bem maior. Nós vamos falar, essa é uma das outras diferenças. Aqui eu trouxe eu tenho um pequeno vídeo, mas só para mostrar numa exposição lá, CBKC, um Malamute nosso com Husky na frente. A gente consegue ver uma diferença assim, bastante evidente dos dois. Sim. É evidente que se fosse um macho grande de Husky e uma fêmea de Malamute, talvez ficasse um pouco menos. Esse cão é o Máximos, eu trouxe ele da Inglaterra, de um canil que ganhou Crufts, já ganhou um monte de coisa lá. E na frente é o Akita americano? Na frente é o Akita americano. O Akita americano, o Samoyeda e um Shiba. E é um Akita japonês ali. Então, um grupo bem representativo dos cães grandes, né? Do grupo 5 dos Spitz. Muito legal. Aqui a gente fala dos Spitz e eu gosto de mostrar que... primeiro eu faço essa pergunta. Qual desses aqui... Deixa eu ver se tá certo. Qual desses aqui é o Malamute? O filhote. Sei lá. Eu ia falar o filhote. Caramba. Eu não sei se aquele lá... É aquele lá que vai lá da cauda e a orelha pra lá fora. Eu não sei se... O filhote pode ser de Husky também, né? Não sei, cara. Acho que a orelha afastada. Um daqueles dois ali, eu acho. A orelha afastada essa bebezinha é a Shadow, é uma cachorra minha que eu trouxe dos Estados Unidos. Legal. Seal, né? Que é essa cor preta com branco, subpelo branco. E os outros 3 são Malamutes também. São todos Malamutes? Todos Malamutes de exposição. Até o branco? Até o branco. Até o branco. Pela orelha que você falou, a gente A Gucci, aquele lá em cima, a Gucci com a marcação fechada, que nem de lobo, né? É um gene específico, mas ele não é muito usado pelos criadores, por quê? Por 2 razões. O Agouti, primeiro, nenhum cachorro em exposição quase ganha com a cara fechada. Bonito é a marcação em touca. E segundo, porque é um gene relacionado à agressividade. Mas é bonito, hein, meu? Mas é bonito. É o lobo que você queria. É o lobo. É o lobo. É o lobo, mas eu não consigo... Mas esses cães são seus, não? Não, nem os outros não. Só, A única minha é a filhotinha. Já morreu até, tadinha, já velhinha. Mas ela foi um dos primeiros que eu trouxe dos Estados Unidos. Mas aqui só para mostrar aqui uma distribuição dos Spitz no mundo, as várias raças. E eu coloquei elas aqui porque é uma Malamutinha no canto. Tem, meu? Tem mais ainda. Eu coloquei só alguns. Eu coloquei só alguns. Quando o Fernando veio aqui falar dos Spitz, ele deu uma puta aula e falou que é um grupo grande e tal. Muito legal. Mas o interessante é que são todos na mesma faixa, né? De latitude, sim. E eles têm um aspecto lupino, todos eles, muito, tirando o Chow Chow, que é o mais diferente aí,
Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui alguns deles, né? O Canadian Eskimo Dog e o cão da Groenlândia, que não são ainda reconhecidos totalmente, mas aqui estão... Tudo meio parente, né? São todos meio Gindo parentes. coreano. Gindo. Esse aí você deve comer. Feito pra... Não, o Chow Chow, cara... Ó o do Game of Thrones aqui, o Northern Inuit. Que eles são. E é pareitão mesmo, né? Mas já tem uma cauda mais parecido com o Husky, né? Ele é um malamute mais esquálido, né? Eu diria que é o Saluk, o malamute meio com Saluk, assim, né? Lembra um cão tchecoslovaco? O cão lobo da Tchecoslováquia, lembra? Como tem cachorro parecido, né? Sim. Meio Muito, primitivo. muito. Aí tem aqui, esse é um bebezinho nosso, mas aqui o que eu queria mostrar para vocês, eu vou voltar já nessa parte aqui, mas eu queria só fazer uma pausa para discutir uma questão. O malamute vem mesmo do lobo? Que essa é uma pergunta que todo mundo faz. Eu não tenho a menor ideia. A história da raça, como ela foi encontrada. Na segunda corrida do ouro, no Klondike, eles acharam uma tribo, os Malemutes, daí o nome, que tinham esses cães aí. E eram cães que eles viajavam, uma tribo nômade, que o inverno ficava rigoroso, pacotava tudo e saía de lá para outro lugar. E os cães aqui puxavam os trenós rústicos, levando todas as coisas. Os cães pesadões para puxar tudo isso. E eles é que aguentavam, mas ninguém aguentava. Então os exploradores foram lá para o Klondike e perceberam. Vocês vão ver que isso aqui é um malamute hoje, olha só. É uma foto de 1904 e 1905 com nativos lá. Né? O do meio já não parece tanto, mas os outros dois das pontas, aquele um agute, esse aqui não, esse com a touca, é a cara do malamute de hoje. Eles começaram a comprar dos indígenas esses cachorros. Começaram a comprar os cachorros e... Eles quem? Os exploradores da Corrida do Ouro, que foram lá procurar ouro. Chegaram, viram os índios com os cachorros, falaram, isso aqui é perfeito para carregar minhas pás, para levar os mantimentos. Viraram as mulas deles lá. As mulas deles. E aí compraram. E praticamente acabaram com a população de cães nativos dos Malemutes. Mas aí, feita essa introdução inicial sobre a raça, nasceram 3 teorias em discussão sobre a origem do malamute. Teoria da miscigenação, se o malamute veio do lobo. Se o malamute é um cão que nasceu de cruzamentos ocasionais, às vezes de vez em quando viu um lobo lá e acasalava com uma cadela e ele foi ficando assim. Ou a teoria da preservação do fenótipo, que o malamute seria uma raça pura, separada do lobo por um ancestral comum. Essas 3 teorias merecem uma apreciação interessante. Aqui vocês estão vendo o Wolverine, que é da minha criação, com o lobo do lado. É bem interessante, a maneira como se porta. Sim. Né? E como é que o Johnny tirou essa foto aqui? Ele tirou essa foto com um passarinho de pelúcia. E ele olhou e ficou assim, vou caçar esse bicho. Frequentemente lá no canil, eles me levam, assim, se eu tenho algum cão, eu sempre deixo vários dos mais velhinhos soltos. Eu tô lá, eles chegam com passarinho, já chegaram com esquilo. Eu vou contar uma história que parece trágica, mas vou dizer que ela é cômica, mas na verdade ela é trágica. Tinha uma população de 4, 5 gatos no meu canil que aparecia ali, por causa da ração, e as minhas funcionárias davam comidinha para os gatos. Um belo dia eu cheguei lá e falei, cadê os gatos? Foram todos embora. Como foram embora? Na verdade, eles... Foram... estão em outro plano. Mas o que aconteceu? Falou, olha, seu Alfredo, eu achei só uma cabeça de um gato. Eu falei, meu Deus do céu, você ligou pro Fernando? Veterinário, Fernando Coelho, né? Aí, você ligou pro Fernando? Falou, liguei. E ele falou o quê? Ele falou pra não dar nada pra jantar, que ele já tinha comido. Fernando também é fogo. Mas o ponto é, cara, comeram os gatos, não aconteceu nada. Cobra, cascavel, já mataram 2 ou 3 cobras no canil. Sempre alguma pica eles? Não pica. Os bichos são rápidos, então é impressionante. Agora, aqui a teoria da miscigenação dos lobos e dos cães. De novo a pergunta, qual é lobo e qual é cão aqui? É super difícil, não dá pra saber o que é híbrido, o que não é híbrido, né? O lobo é só o... Exatamente, eu ia só dizer aquele. aqui cachorro. Né? Os outros 2 são os arlos e o cão-lobo, que a gente falou aqui, né? É mestiço, né? Mestiço. Esse é mestiço mesmo. Tem nos Estados Unidos as pessoas que criam os Wallamuts, que são os lobos com malamutes. Lá, são os caras que capturam. O cara mora lá no Montana, aparece em Montana um Wisconsin, aparece... E casala com a fêmea dele lá. Aparece um lobo lá, ele prende, acasala com a fêmea e eles chamam de high content. E essa fêmea consegue acasalar? Acasala, eles são... Não fica estéreo. Não fica.
Eles conseguem, tem gente que cria o Alamutes em fazendas lá nos Estados Unidos. Evidentemente é tudo completamente fora da legalidade, mas eles Com fazem que, isso com e que vendem. intuito? É um Exótico, exótico. excêntrico. Vocês se querem. Você falou que chamam como high. High content são se você cruza um malamute com um lobo, Tá. é mid content, que é meio a meio. Aham. Aí eles pegam um outro lobo, E cruza de novo. cruza de novo 75. Entendi. Aí é o high content. Mas daí é Aí lobo, mais praticamente. lobo, praticamente É, lobo. uhum. Mas tem os caras, se você procurar... Mas aí não é nem doméstico, Não é domesticável, nada. Mas a gente procura site, a gente encontra isso e encontra o pessoal querendo vender. Uhum. É uma coisa maluca. É uma coisa de Por quê? Pra doido. botar numa jaula? No Não sei. recinto? Não sei. Na sala não vai ser, né? Não dá. Na sala tem casos de ataque e morte de cães Lógico assim que vai com ter, pessoas. gente. Sim. Isso é uma coisa perigosíssima. O cara tá- É uma das os primeiros parâmetros de qualquer criação é o temperamento. Eu não sei qual é o tamanho do lobo, mas é o mesmo tamanho do malamute? É mais alto, o lobo é mais O alto. lobo é maior. O malamute é mais forte, mas o lobo é mais alto. É. Bem Então, mais imagina você ter um lobo na sala. Não dá pra alto. ter, Não dá, né? não dá. Mas aqui... Aí, A gente recebeu os zoofós aqui? Sim, tinha um mas, lobo na mas sala. isso... Não, mas aí tudo bem. O dele também é mestiço. O dele É é porque é o híbrido. lobo, o dele é. é híbrido. Com híbrido você pode, que nem os Bengals, né? É. Ou com os cães lobos. Não, tem. Outro usados. dia foi um cara Você lá no consegue canil equilibrar. com um mestiço de lobo, mas acho que devia ser um terço, um quarto do lobo. Uma trouxa de fora Parece também o... legal, né? Porque, É. porque você não é de lobo-guará, né? Não, Então, não, pô, não, é lobo assim. É. Parecia isso aí. o lobo-guará é uma raposona, não é um lobo, né? Mas aqui, olha só, esse aqui é... Aqui já tá mais parecido com o lobo guará, ó. Então, Ou com é hiena. com uma hiena. Então, é isso que eu queria mostrar. Olha que interessante. Quando você vai para um lugar onde tem um lobo, o cão do lugar, tem sempre um cão do lugar que é a cara daquele lobo. Uhum. Então, aqui é um exemplo do lobo do Oriente Médio, um Pharaoh-hound e um lobo do Oriente Médio. Eles são Que parecidos. os lobos casaram com as fêmeas lá, né? E qual seria o nosso cão lobo-guará? Então, aqui eu não sei se tá. Aqui tem aqueles graxaim do mato, Graxaim, é. aquelas raposinhas, tem Sim. casos de cruzamento dela com o cão SRD. Sim. Tem Vou dar casos um de- caramelinho. não sei se dá caramelo, mas. Hum. E não sei se também se é fértil, mas Samoyeda e o lobo ártico Uhum. russo. Olha que louco. É loucura. Esse aqui, o Dindo coreano, e esse não tem mais. Tá extinto o lobo coreano. Mas era assim o lobo coreano. Isso aqui é no Museu da Coreia. Uhum. É a mesma coisa do Dindo. É muito interessante, né? O Dindo que eu tô falando do E na padrinho, né? Austrália tem lobo parecido com o dingo? Não, eu vou falar do Dingo também Ah. aqui. O Dingo, ele é o reverso, né? Sim. Ele é o cão que era que doméstico e voltou- voltou para natureza. E tem evidência científica disso. Aí antes eu queria A falar do Dr. raposinha. Beliaev. É, isso é legal. Que isso é um cara que eu estudei muito, porque eu achei muito interessante, vocês já ouviram falar da história Sim. dele. As raposas foram virando cachorros. Clarinho. Até latindo. E hoje né? vendem, né? Eles vendem. Sim, sim. Eles E tá vendem. virando febre. Não é Ele só virou vende, febre, tá né? começando a virar febre. Tá. E logo chega no Brasil. É que é pequenininho, né? É. Mas tem um cheiro, né? Que tem que tirar a glândula, Sim, né? Porque é. diz que é um cheiro Um terrível. cheiro forte. Aí aqui era o mapa que todo mundo fazia será que o lobo e o cão vem do lobo? Não, tem um ancestral comum. E aqui a gente entra numa discussão, eu estou trazendo o Dingo, né, que é o inverso, mas eu só queria trazer para esse ponto. Os estudos mais recentes, feitos pelo Laboratório de Genéticas americano, eles chegaram à conclusão que, inclusive o Malamute, foi estudado o Malamute, com parceria com a Universidade de Chicago, que não há DNA mitocondrial de lobo. DNA mitocondrial passa de mãe para filha sempre. Não tem DNA mitocondrial de lobo em nenhum malamute. E em outras raças analisadas também não. E todos os lobos, por mais longe que eles estejam um do outro geograficamente no mundo, o DNA mitocondrial é muito similar. Então eles chegam à conclusão de que... Tinha um bicho entre eles. que tem um entre eles. Tem um ancestral comum. O cão não é descendente direto do lobo. Sim. E malamute também não. Mas a gente chegou nessa conclusão, conversou Com com a a Fernanda Fernanda, Torello. sobre- Mas- Ah, a sobre os Fernanda cães. Torello é demais. ela Então, fala mas caramba. é muito parecido pra gente também falar que não tem nada a ver, né? Pois é. Essa é a questão que fica intrigando todo mundo. É, porque é tão parecido. Isso aqui não E deixa a gente comportamento mentir, parecido, cara parecida. gente. Não dá. muito- É uma até coisa- casá-la, pode acasalar. Meu, é muito parecido. É muito. Não, se você olhar Acho que a pra- ciência ainda vai desenvolver. Aqui no Ibiza Round, olha a ausência de stop, quer dizer, você vê, é tudo muito parecido. Sim, sim. Mas aí a gente fica intrigado, né? Que a genética realmente é determinante. Mas a ciência está evoluindo, ela vai descobrindo novas coisas.
Eu acho que teve miscigenação pontual. Eu acho que a teoria da miscigenação mitigada ali, aquela que vem de vez em quando um ali, eu acho que é bem plausível. Como a gente já ouviu dizer, por exemplo, que na raça Mas como Golden... é que o DNA mitocondrial não vai passar? Pois é, mas é a mesma coisa quando estudam da gente o homem de Neandertal. O homem de Neandertal desapareceu. Ele foi morto pelo Homo sapiens ou ele se fundiu com as populações de Homo sapiens? A conclusão que eles chegam até hoje é que se fundiu com as populações de Homo sapiens, mas eles não conseguem achar DNA de Homo neanderthalensis na nossa população hoje. Então, ela, sei lá, diluiu, não sei. É estranho. Deveria... Um DNA híbrido, que não é um, não é outro. Sei lá. Eu não sei explicar. Eu acho que... A gente não entende nada disso daí. Não entendemos. Mas esse é um ponto. Aqui eu volto para a história moderna da raça, porque aqui é o cão descoberto lá na época do Klondike. Aqui algumas fotos históricas, né, de malamutes que foram comprados. Bem legal isso aí. Muito legal, né? Essa é muito bacana. E você vê que não era uniforme, né? Eram cães muito diferentes, muito gene agut ali. Parecem, mas se você olhar a fundo, são bem diferentes. São bem diferentes, bem diferentes. Aí a gente tem aqui algumas frases importantes ditas por exploradores da época. Eles são trabalhadores por natureza. Seus ancestrais, por centenas de anos, puxaram pelas trilhas congeladas do Alasca e do Yukon os trenós dos esquimós e dos índios. Né? Esse é o testemunho de um deles. É comum ouvir por aqui que o malamute é o mais obstinado e incansável trabalhador. E eu vejo isso hoje. É engraçado que passados 120 anos, no meu canil, eu tenho a impressão que o malamute eu não tenho impressão, eu tenho a certeza. Porque se eu no começo da minha criação, eu corria muito com eles, eu ia correr no parque. E nunca o malamute cansou antes de mim. Nunca. É impossível ele se cansar antes. Ele trabalha, ele faz aquilo que ele ama. Quantas horas ele trabalhava? Ele foi desenvolvido geneticamente... Nossa, filho. É possante, né? Ele é uma Amarok, uma Hilux, assim, né? Eles são... É impressionante. Né? E aí começa uma história de abuso, porque eles compram os cães desaparecem das tribos dos malamutes e começam a ser explorados e no trabalho e começam a ser usados e cruzados indiscriminadamente com outros cães, porque certamente tinha alguma característica que eles queriam dos outros cães, mais velocidade, porque o malamute não é rápido. Mais velocidade. Menor, maior. Mais peludo, menos peludo. Alguma coisa e a raça começou a sumir. Foi então nesse momento que essa senhora aqui, a Eva Seeley, abriu um primeiro canil que foi tentar criar malamute. Que era aqui, os Seeley, Newton e Eva Seeley, abriram o primeiro canil de malamute em 1923, e eles criavam husky também, como a gente pode ver na foto. Tem um filhote de malamute e filhotinhos de husky atrás. Né? Você vê a orelhinha para fora e os dos huskies aqui, mais apontando para cima. Eles, então, começaram a padronizar a raça e escreveram o primeiro padrão da raça. Por isso que fala que a raça é americana. A raça americana. Porque na verdade não é siberiana, né? Não, é do Alasca. Alascana. Que não era nem dos... mas o Alasca foi Rússia e Estados Unidos. Mas o Alasca, esquece o Alasca. Os Estados Unidos é uma coisa, o Alasca é outra. O povo do Alasca é índio. Podia ser canadense, porque estava no território do Yukon também. Estava todo ali. Podia ser canadense, mas os Estados Unidos veio depois dos malamutes. É isso. É isso que eu quero dizer, entendeu? Estavam lá 4 mil anos. Estavam lá muito antes. E os Seeley, eles que desenvolveram a raça e o primeiro padrão dela. E esse é o registro número 1 da raça. O nome, esse cachorro aqui. Lá nos Estados Unidos... E ele parece com os cachorros de hoje. Parece, mas eu vou mostrar uma imagem mais impressionante, que é daqui a pouco. A primeira ninhada oficial é o primeiro campeão. Então aqui, Yukon Jad e Abessi. O primeiro campeão é o Grip of Yukon, que é esse aqui de baixo, que é um daqueles que está lá em cima. Acho que é o primeiro que está lá em cima. E aí o primeiro padrão é de 35 e descreve os cães do tipo Kotzebue. Essa é a primeira linha de malamutes que existe. Os Kotzebue. Uma linha de sangue. Uma linha de sangue. E é muito importante isso, porque a raça ela muda drasticamente depois. Mas olha que interessante o Grip of Yukon nessa foto. Grip of Yukon é aquele cachorro ali e tá ele aqui também. Aqui embaixo tem 2 cães da minha criação. Hoje. 100 anos depois. Olha isso. É a mesma raça. É realmente impressionante. Essa samba, então, é a mesma coisa. Exatamente.
Os dois vieram dos Estados Unidos. É uma preservação do fenótipo, assim, impressionante. Os dois. E isso porque, depois disso daí, o que aconteceu? Os Malamutes foram usados na Segunda Guerra. E foram praticamente exterminados. Sobraram 30 exemplares. Né? Sobraram 30? 30 exemplares. Caramba. 30 exemplares, todos Kotzebue. Porque só tinha Malamute na América do Norte? Só tinha lá. Não existia no resto do mundo? Não existia no resto do mundo. Não tinha em nenhum outro lugar. Eles levaram para a Europa para a guerra e desapareceu. Não tinha mais nada. E aí o que acontece levaram para quê? Para carregar coisa? Carregar coisa, para... Bom, deve ter levado um monte de raça mesmo, um monte de cachorro. Levou todo mundo. Até para comer servia, né? Acho que no final das contas, uma trincheira num lugar lá. Você vai comer. O cachorro é ferido, tá Aqui ferido. tem foto deles carregando munição, carregando... Era isso. Olha esse coitado desse cachorro com que ele carregava aqui. Né? Mas aí o que acontece depois disso é que a raça fica com um pool genético muito pequeno. E um cara chamado Paul Volcker era um apaixonado por correr de trenó. É isso que eu falei, a raça ela é forjada no trabalho, nos cães de trabalho. Ele não enxerga mais, ele não encontra mais Malamutes para comprar, e ele queria desenvolver a raça, queria correr com os trenós dele, e ele não acha mais Malamute. Então ele vai buscar cães fora do território americano. Que eram precursores da raça. Que teoricamente seriam Malamutes selvagens. E ninguém sabe o que eram esses cachorros exatamente, mas ele consegue comprar alguns Kotzebue e cruza com esses cães selvagens que ele busca, e ele cria uma segunda variante da raça, os Milutes. Que é bom também, né? Era interessante. E aí, olha que interessante. Nessa hora é bom. Nessa hora é muito bom. Vou só passar um pouco para mostrar os Milutes. Esse é o Milute. É o Denver, que morou no canil um tempo. O Milute é um cão. O Kotzebue era um cão mais baixo. Os Malamutes eram bem baixinhos, tamanho de husky. Baixos, parrudos, mas com frentes muito retas, todos com frentes muito retas, por isso ele parecia muito compridão. Cabeça de urso. Os Milutes são cães pernaltas porque o Volcker queria cães de trenó. Então ele queria cão com perna, que aguentasse muito tempo e conseguisse mergulhar na neve a perna. Então, cães muito altos, mais quadrados, com a cabeça com cabeças mais finas, sim. E aí nasce a agressividade. Os Kotzebues eram muito tranquilos, os Milutes agressivos com outros cachorros. Então, e as duas raças navegam em paralelo, porque quem criava Kotzebue não queria ter Milute, e quem tinha Milute não queria ter Kotzebue. As duas variantes da mesma raça. Duas variantes da mesma raça. Eu vou voltar aqui para trás para a gente falar da terceira linha, porque a terceira linha é a mediana, é a mediatriz, é o que trouxe tudo para o mesmo lugar. Que esse cara aqui, o Zoller, Robert Zoller, ele, no meio da década de 60, ele estava intrigado porque ele gostava dos Kotzebues e ele também gostava dos Milutes. Mas ele, até então, nunca ninguém tinha feito um cruzamento exitoso entre os dois. E ele tinha um cachorro, ele falava que ele tinha um cachorro na cabeça dele, um Malamute na cabeça dele, que ele nunca tinha encontrado. E ele foi na casa era um barbeiro, desse David Irving, que ele até diz, olha, era um outro único apaixonado por Malamute que eu encontrei na época. E ele tinha 2 cães no quintal dele. E desceu um desses cachorros. Ele falou, cara, é esse o cachorro que tá o cachorro do meu sonho. E ele comprou esse cachorro dele. E cruzou esse cachorro com outro cachorro que ele comprou do senhor chamado Dick Heeman. O Dick Heeman que é o barbeiro. O David Irving é outro. Ele comprou o do Irving e comprou o do Heeman, que é o do barbeiro. E ele cruzou esses 2 cachorros. 2 cachorros que ninguém sabe dizer ao certo se era um Milute, se era Kotzebue, mas eram pretensamente Malamutes. E aí nasce a terceira linha, que ele dá o nome dos 2 caras que ele comprou os cachorros, Heeman e Irving. Então a linha é Heeman e Irving, e ele cria a partir desses cães o canil Husky Pack. É muito engraçado você ter na origem do Malamute lá atrás a Eva Seeley, que criava Husky. A Eva Seeley criava Husky e criava Malamute. E aí vem um cara, 45 anos depois, e dá o nome do canil dele de Husky Pack para criar Malamute. Então tem embora sejam raças diferentes, tem uma certa irmandade aí. E o Husky Pack ficou famoso, esse cachorro aqui. Talvez porque os caras que amavam o Malamute também amavam o Husky, né? Pode ser. Né? É uma bela explicação, é verdade, deve ser. E o Jerônimo, que é esse aqui, Apache Chief of Husky Pack, foi um cão imbatível nas exposições na década de 60. E, olha que interessante, o
Robert Zoller foi o cara que escreveu o padrão atual da raça. O padrão de 35 era um padrão Kotzebue. Não compreendia os Miluts, que eram bem mais altos, cara mais fina, falava que a cabeça tinha que ser muito forte, musculosa. E aí o Robert Zoller, ele harmoniza os padrões, não em torno da terceira linha, mas ele consegue colocar as 3 linhas dentro do padrão. Como é que ele faz isso? O Malamute é uma das poucas raças que não tem tamanho máximo nem mínimo na cernelha, por exemplo. Isso é um padrão mais aberto, né? É um tamanho médio. Um tamanho... Então, eu já vi, por exemplo, exposições aqui, árbitros americanos que já julgaram muito a raça. O Ed Bevan, por exemplo. Ele olha os Malamutes e ele pega o maior, ele organiza eles do maior para o menor. E vai examinando. E não é que ele fica no do meio. Ele sabe que pode ser grande, ele sabe que pode ser menor. Né? E é muito interessante pensar. Mas normalmente quanto mede um Malamute? Um Malamute tem... é muito diferente, viu? Tem muitas variações. O meu campeão mundial, o Magneto, ele mede 60 centímetros na cenelha. Cavalo. Mas eu tenho o Daniel, que é o Best of Winners de Nacional Americana, que mede 70 centímetros. 10 centímetros de muita diferença. 60 já é alto, mas 70. É muito grande. 10 centímetros. No padrão, o tamanho médio é 58 para fêmea, que é o tamanho de um Golden macho. 62,5 para macho. É esse o tamanho médio. Uhum. Mas você pode... Eu nem olho, eu nem meço, mas antes eu media. Mas agora eu nem meço mais, porque no olho você já sabe, no olhômetro, e também pode maior, pode menor. E é por causa das 3 linhas, porque o Kotzebue era muito pequeno. Mas aí vai do gosto do árbitro, né? Vai do gosto do Ele árbitro. gosta do mais compacto, gosta do mais grandão. É que no Brasil tem um problema, né? Porque no Brasil vigora aquela coisa de que o Malamute tem que ser um cão grande, pesado. E eu sempre digo, o Malamute não pode ser pesado. O Malamute tem que ser forte. Se ele for pesado... Não vai trabalhar. Mas eu tenho uma jamanta na neve. Não anda. Você vai andar com a Hilux. Ela é forte, parruda. Mas se você botar uma jamantona, um caminhão, não vai andar. Então é isso. Se eu botar um mastiff inglês na neve, ele vai empacar. Não pode ser o cão do Jurassic Park, né? Que ele bate a pata e mexe a água. Não dá. Então é isso. E aí, a anamnese dos 3 tipos, só para mostrar, esse é um Milute. E é um cão que vem da Nancy Russell, que cria há 65 anos a raça. E tem mais de 200 campeões, todos Milutes, até hoje o Storm Cloud. Esse é um cão que o Marcelo trouxe de fora. O Marcelo da ração... o sobrenome dele aqui. O Marcelo trouxe e compartilhou comigo. Nós fomos coproprietários desse cachorro, do Denver. E o Denver ganhou muito, mas ele tem um padrão bem Milute, bem perna alta, cara mais fina, e de uma linha de campeões assim, consagrado. O Joe é um cachorro que eu fui buscar ele lá no Missouri, já com 5 anos de idade. Essa foto ele já estava com 13 anos. Nossa, bonitão ainda. Bonito, né? Tava lindo ainda. O 13 Joe... anos. 13 anos. Ele é da terceira geração, ou não? O que? Esse é um da terceira... Esse é a terceira terceiro linha. Esse é a Como terceira chama? linha. Terceira- são Riemann dois- Irving. Riemann Irving. É, a terceira linha. E aqui, um O Kotzebue, Kotzebue. que é o Uhum. Kevin Martinez, que veio do Mas México. ainda vocês dividem assim ou já tá tudo meio Não, homogeneizado? tá homogeneizado. Tá homogeneizado. Aqui, na verdade, o que acontece é o seguinte. O único que aqui é um Milute que a criadora não contaminou com nenhuma outra linha, o único que não está contaminado é o Milute, é o Denver. Ele é um Milute puro. Uhum. O Kevin Martinez e o Joey, os 2 cães, são cães que têm Kotzebue, tem Milute, tem... Sim, mas ele- tem características só que, mais predominou predominantes. isso aqui neles. Aham. Então estou trazendo hoje a predominância de um cão totalmente Kotzebue. O Kevin é baixinho, o Kevin Uhum. tem 61 centímetros, perto dos outros. Né? O Denver, por exemplo, tinha 68. Uhum. Então, Nossa. assim, o Kevin tem 61. O Kevin, você vê que ele é mais comprido, ele tem essa cabeça de urso, é diferente. O Joe tem uma qualidade de pelo, né? É bem a cara do Jerônimo. Se você olhar o Jerônimo Sim. e o Joe, é bem parecido. Né? E aí eu trouxe só para a gente mostrar o Malamute hoje. Esse é um cão que todo mundo que eu falo do Malamute, quem é da sinofilia antiga, fala: uma vez eu vi na Westminster o Malamute. Então, ganhou o grupo. É esse cachorro aqui, é o Tyler, é o Nanook Takes No Prisoners. É um cachorro espetacular e ele é um blend das 3 linhas. Ele é um blend das 3 linhas, mas eu trouxe ele aqui só para falar dele? Não. Trouxe ele aqui para mostrar. Ele é um dos exemplos de Malamute que fica na minha cabeça,
mas ele não conseguiu produzir nada assim embaixo dele. Misteriosamente, não foi ele. Essas coisas só da sinofilia, né? O irmão dele, que ninguém olhava, Que era mais feinho. feinho, que não ia nem pra exposição. Passou tudo. Nanook Lockport Louis. É o pai dessas duas máquinas aqui. E de outras mais. O AJ, eu tenho um semi-congelado dele, Que inclusive, bonito, né? que é o Snow Classic Above the Ring, e o Barclay, Snow Classic In Your Face. E esses dois cachorros ganharam nacionais, ganharam muita coisa, e embaixo dele veio tudo que eu acho que tem de melhor no Malamute hoje. Um desses é o Rick, também que já morreu, mas ganhou 3 nacionais nos Estados Unidos, né, com o Mike Stone. É um baita de um cachorro. Mas aqui, né, o Malamute de ontem versus o Malamute de hoje, aqui mostrando um pouco do que era, mas eu queria, se eu tiver tempo aqui, falar um pouco... Tá com tempo, tá tranquilo, Então, vamos embora. então, do Malamute atual. Né? Esse na foto é o Dan, que é aquele campeão americano que eu falei que eu Aí, trouxe. Parece comigo. É verdade, é verdade. Mas fica tranquilo que eu já fui apresentado para muitos bulldogs bacias chamados Alfredos. Então, Puta, a gente treinou o Alfredo então, Bulldog. é isso, é a cara de bulldog, né? Alfredo. É a cara de bulldog. Eu sei que talvez você vai falar ainda, mas são muitas cores. São algumas cores. Eu vou mostrar agora, daqui a pouco. Muito daqui a pouco. Né? Aqui aquelas perguntas que a gente faz por que é importante seguir o padrão, não é pra gente aqui, mas a resposta é muito simples. E aqui eu trago 3 problemas da raça. Oi? Essa é a polineuropatia, essa do meio aqui. Tem que fazer exame. Se não fizer exame e cruzar 2 cães com o gene, Sim. eu tenho um cão portador, que é o máximo. Sim, mas você põe um clear. É E isso. tchau. E pronto, acabou. Outra coisa. Todo mundo ouviu falar já do Malamute gigante. Cara, Malamute gigante não existe. É mais tibetano? Não, é um Malamute mesmo, só que ele é pelo longo. Ele é pelo longo, e aí E a pessoa deve ser de pequenininha. Uli. E a pessoa deve ser anã. Deve ter 1,50 m. E aí pronto. Não, porque parece um mastiff tibetano. Parece. tibetano, Não, dizem que tem uns caras lá na Tailândia, mastim na ou mastiff Indonésia. tibetano? Mastiff, né? Mastiff. Não, mastim tibetano. tibetano. Mastim tibetano. Tibetan Mastiff. Isso. É que em inglês eles chamam Sim, de Mastiff. Mastiff, mas aqui em é português Mastim. Isso. Mas dizem que lá eles cruzam, mas assim, aqui no Brasil eu tenho alguns exemplos de pessoas que anunciam Malamute gigante. Não tem nada de gigante, ele só é um Uli Peludo. pelo longo, que é proibido. O padrão fala 5 centímetros de tamanho do Mas pelo. o povo quer tudo diferente, né? Daqui a pouco você vai ter Malamute Merle. Mas não é só. Não é só Você vai questão- rindo? Você vai ver se não vai ter logo Não é só mais. questão de ser mais longo, ele é mais fino, é diferente o pelo, né? Ele não retém calor, só que esse é um cachorro que passa calor. Ele não consegue ter o isolamento Mas as térmico. pessoas, elas querem cachorro por Exótico, porque é diferente. por excentricidade. sei Mas lá. nem é bonito, vai. Não, não. Sei lá, é bonito, mas não é. Não. Perto eu gosto Dos mais outros. dos outros. Né? Bom. Então, assim, 3 coisas que a gente olha: saúde, o fenótipo em si e o temperamento. São as 3 coisas que eu acho que tem que olhar no padrão sempre. E eu sempre dou exemplo. O Diego, aquele meu cão italiano, o vermelho, ele teve um câncer, assim, com 5 anos de idade. Foi um dos poucos casos de câncer no meu canil. O que eu fiz? Eu cortei toda a linha de sangue dali pra frente. Então, eu não quero isso. Eu não quero, eu tenho que fazer isso agora. Vai me doer? Vai doer, mas Lógico. tem que ser assim. Parece que cruza com terra nova isso aí, cara. O que aconteceu nos Parece. Goldens, né? Até hoje, no Golden, se você pega... Já aconteceu comigo. Às vezes sai um Golden com olho preto. Mas de onde saiu esse olho preto? Mas é Por daquela quê? região. Né? Então, talvez, eu acho que... Dizem que na década de 70, os criadores americanos, para deixar o Golden mais urso, assim, do que os Goldens ingleses, Cruzou com terra nova? botaram a terra nova. Não sabia. Dizem isso. Caramba, não sabia disso. Nishikawa já veio aqui, ele pode ser chamado de novo para explicar. Mas dizem isso. Boa. Né? Você põe uma inserção assim pontual lá atrás, mas ela é Ela irregular. perdura, sim, é irregular. Uhum. E às vezes ninguém percebe. Não Mas fala a gente não sabe de nada o que fizeram com as raças há 50, 100 anos não atrás. sabemos. Né? Pode ter sido bem pior, né? É. A gente não sabemos. Aqui já no padrão, né? O Malamute é uma das raças mais antigas. É um cão poderoso de construção sólida, com peito profundo, corpo forte e bem musculoso. Veja que nunca fala pesado. É poderoso, Uhum. é bem construído, corpo forte, musculoso. Eu trouxe a foto do Kevão aqui, do Kevin, para mostrar que é exatamente isso. Você E esse cachorro pesava quanto? Ele é 50 vivo quilos. ainda? É vivo, 50 quilos.
50 quilos. Você falou da altura, mas o peso não consta também no padrão. Consta. O peso consta, mas é um peso médio. É um peso médio também. Não é um peso mínimo nem máximo. Tá. É um peso médio. Tanto que Kevin pesa 50 quilos, eu tenho cães que pesam 55, 58 quilos. E o padrão fala em fêmeas 35 quilos, machos 40. O padrão do Husky deve ser. Né? Do Malamute faz essa. Então é assim, você fica. Não dá, é impossível às vezes. Né? Aqui é o Dani, que é um dos cachorros maiores que eu tenho. Se você olhar o andar dele, ele anda, parecia uma pluma andando. Então, a movimentação é firme, balanceada, poderosa? Mas ele não bate no chão que nem um mastiff, ela é firme, porque ele tem que... É fluido. Ele tem que tracionar. Se eu botar um Malamute numa ladeira, assim, eu brincava lá no Razeira, quando meus cachorros de exposição estavam lá, eu falava, Razeira, solta o Doberman. Sempre tem um Doberman lá no Razeira. Solta o Doberman. O Doberman patina subindo aquela ladeirona lá. Põe o Malamute, ele sobe aquilo de baixo a ré, de frente. Porque ele era para isso. Né? É para isso. Então, assim, tem essa... Né, é bem importante a movimentação não ser picada. Mas não é um cachorro de passos longos. Assim, se é um Malamute que alongar muito o movimento, ele não cava. Ele precisa cavar, ele precisa... A pata dele empurra as quatro. Né? As quatro tracionam, empurram. O americano fala até em empurrar. Né? Ele fala push the floor. Né? Então, aqui eu estou mostrando exatamente esse andar. Ele empurrando aqui, né? E só no final do movimento você vê a expansão. Mas ele empurra bastante. Né? Os posteriores têm uma propulsão transmitida através do lombo bem musculoso. É bem legal essas fotos aí. Bem bacana para mostrar aqui um a um. Esse é o máximo, que é aquele que tá no ar ali, ó. Super legal, né? E quando empurra, é a força que ele faz na musculatura aqui, a gente vê que a proporção e eficiência. É algo bem interessante, porque esse é o Dieguinho, né? Esse era o Apache, que é um dos filhos dele, que depois eu descontinuei por conta dos cruzamentos, por conta do que eu falei. O Diego foi o que teve o câncer. O que é importante na raça, assim, quanto mais quadrado for o cão, menos impulso ele consegue pegar. Por isso que a linha Kotzebue ainda hoje é uma linha que todo mundo em algum momento tem que trazer um Kotzebue para um Malamute, porque são cães longos, que por mais que as frentes não sejam poderosas, se eu consigo ter um cão com uma proporção mais longa do que alta, esse cão consegue tracionar até o final, e é isso que importa mais na raça, na funcionalidade, né? Ser retangular. Aqui o Ed Beaving, aqui a questão do tamanho, né? A Rominha era uma fêmea de 56 centímetros, essa Rominha, aquela minha primeira Malamute, e o Ed Beaving olhando a cara dela na exposição do KCSP aqui, mas mostrando como às vezes a gente tem cães menores ou maiores ganhando. A Roma, se você botasse um line-up de Malamutes, ela ia ser a menor sempre, e ela nunca perdeu para uma outra fêmea, nunca. Então, mas a gente que é leigo, vai ver o rabo para baixo, ela menor, vai achar que é Husky. Se você visse a cara dela é bem Malamute. Mas é uma mistura dos três, né? Ela é muito Kotzebue. Muito Kotzebue? Muito Kotzebue. Ela é bem Kotzebue, bem baixinha, bem compridinha. A grande questão dela é que o rabo dela foi para trás, porque essa era a segunda exposição dela, e o Ed Beaving veio olhar a cara dela, ela ficou com medo, ela o rabo abaixou. Aqui, né, o Malamute tem uma pelagem de proteção espessa e rústica, nunca longa nem macia, relativamente curta para a média, aumentando ao redor dos ombros e do pescoço, debaixo do dorso e sobre a garupa, nos culotes e na cauda. O Malamute de pelo longo e macio é conhecido como Uli, mas não é correto, não deve ser cruzado e nem levado em exposições de beleza. Aqui uma foto mais próxima do pelo, e aqui uma explicação do subpelo, como funciona, né, para os nossos ouvintes. Vocês certamente conhecem o mecanismo, mas para os ouvintes aqui, né, ele protege tanto do frio quanto do calor, mostrando como protege, né, do frio e do calor nas duas situações, o segundo pelo segurando o calor e isolando do frio nas duas. Tanto que precisa dar um banho no Malamute, deixar ele molhado. Eu brinco com as pessoas que vão no canil. Eles falam, sente calor? Eu falo, procura a pele dele aí. Procura. Quando você encontrar, você me chama. Não encontrei. Porque você não encontra a pele do Malamute. Claro, se você der um banho e passar uma rasqueadeira, você vai arrancar todo
o subpelo. Sim. Mas a gente não usa rasqueadeira, salvo quando é época de troca. E aí, falou, procura. Eles procuram e não encontram a pele. Não dá para ver, porque é muito lanoso. Acaba impressionando. Todo mundo fala, nossa, nunca imaginei que fosse assim. Né? Mas vamos seguir. Esse é o ule, que é o que eu falei, que a gente não tem que tomar cuidado. Eu já tive alguns no canil, eventualmente nasce, mas no meu estágio atual, depois de 14 anos, e sempre isolando os cães que produzem ule e não cruzando, eu não tenho mais ninhada nenhuma com ule. Muito raro. Né? Esses cães com esse pelo... E não é bonito. Não é bonito. E denuncia na pista, porque como o pelo tem 3 cores do Malamute, você quer botar um ule em pista, você trima o Malamute, ele fica branco. Porque o pelo, a parte do meio é toda branca, a seção do meio, então ele fica branco. Então não dá para esconder. Né? Que filhotes, lá do meu canil, pelo longo versus pelo curto, você consegue enxergar no filhote claramente aqui a cauda, né? A questão a cauda é bem guarnecida de pelos e tem a aparência de uma pluma ondulante ou esvoaçante. Está aqui algumas das exposições, algumas fotos de cães meus com a pluma, né? Que aquela do Dan é impressionante, é bem a pluma mesmo. E a gente vê hoje na Europa muitos cães com o rabo já em rosca. E os juízes não ligam para isso. Mas é algo que eu tomo muito cuidado. E eu já não quero mais. O cachorro já nasce, começa a prender o rabo atrás e já vai para pet. Não vai ficar aqui. Cabeça. Esse é o Darth Vader lá do canil. Larga e profunda. Esse é o Wolverine. Não é grosseira nem desajeitada, mas em proporção ao tamanho do cão. Sua expressão é meiga e indica uma disposição afetuosa. Meu cara é boa esse cachorro aí, né? Lindo, né? Lindo. Né? Aqui os machos. Um pouco a cabeça de macho, né? Esse é um macho bebê de 10 meses. Um adulto. Esse é o avô desse. E fêmeas. A Rominha e a Úrsula. Né? São cabeças bem mais femininas. É fácil ver sem ser fina. Sem ser uma cabeça muito fina como a do Husky, de raposa e tal. Aí a Úrsula de novo, né? Olhos amendoados, musculatura forte. Ela já tinha 12 anos nessa foto. Bonito. Né? E aqui as marcações, né? Touca, né? Open face, sem nada, estrela, o risco, né? Blaze, eyeshadow, goggles e bar. Basicamente, ele faz aqui o risco e os óculos, né? Ou essa marca em volta do olho, quanto mais escuro é o Malamute. Então, se você cruza cães mais escuros, ele vai formar o óculos, ele vai formar, às vezes, a estrela aqui, que parece uma águia, né? Mas se são cães claros, não. Aqui, as máscaras, né? A gente chama de a máscara normal, a full mask, que são só para cães mais escuros, e inclusive o fígado, né? Que é o escurecimento do vermelho. É o fígado, esse quase marrom aqui, e o agute ali no canto, que a gente quase não vê o wolf-like, né? Aqui, um pouco do Daniel, que é um dos nossos grandes cães, foi Best of Winners nacional, campeão espanhol, campeão americano, campeão mexicano. Aqui competindo no Brasil só 6 meses, ficou em 15º de todas as raças. Esse morrinho que ele subiu, né? Esse morrinho. Você vê que ele é um cão forte, mas não tem nada de pesado na movimentação. É uma movimentação bem fluida, né? E vou passar aqui só pra gente... Temperamento. O Malamute é um cão extremamente dócil, com 0 agressividade em relação a humanos. É um cão muito apegado a donos e família. E é sempre a pergunta que me fazem ele com as crianças e ele com outros pets. Ele com outros pets é uma questão complexa. Porque se você põe um Malamute adulto ou jovem numa casa, que já tem um outro pet, ele vai querer dominar o outro cachorro. Se for um gato, ele vai matar. Se for um coelho... Uma vez eu lembro, eu estava passeando com um... Você já fala pros caras. Não, tem que falar. Você gosta do seu gato? Tem que falar. Pô, não tem jeito. Eu estava passando uma vez com o Joe, aquele velhinho. Ele já era velhinho. Eu estava passando com ele num Pets. Sim, fui lá um dia do lado de um Pets. Aí passou um cara com um coelhinho. O coelhinho estava dentro de uma coisinha de supermercado, assim, um carrinho de supermercado. Coelhinho, uma gracinha e tal.
Aí o Joe, ele foi passando do lado, ele falou, nossa, que cachorro lindo. Eu falei, não, fica longe, seu coelho e tal. Ele, não, tá dentro aqui do carrinho. Cara, o Joe fez assim, ó, em 2 segundos. E saiu cheio de pelo do coelho, assim. O coelho ficou inteiro, porque tava dentro do carrinho. Mas ele pegou, arrancou todos os pelos do coelho em 2 segundos. 2 segundos. Não deu nem tempo de falar. Então, assim, agora, se eu levo um filhote para casa, e tem uma explicação para isso, eu levo um filhote para casa, ele vive com um passarinho, com um coelho, com um gato, e não mata. E não faz nada, e protege. E essa explicação, eu só consegui encontrar uma explicação pragmática para isso. Não é uma explicação, assim, real, efetivamente, mas uma explicação pragmática. Estudando a história da raça, o Malamute era posto é um cão multifunção. Eu até falo isso logo aqui, um pouquinho depois. Ele era colocado na família dos Inuits, ele transportava a carga. Os caras iam caçar, ele ficava tomando conta dos filhos. Ele cuidava de fazer tudo ali. Então, ele aprendeu, acho que é uma coisa imemorial na raça, de que ele tem que cuidar daquele núcleo familiar. Então, é algo muito misterioso. Se eu levo um Malamute com 3 meses para uma casa, ele cuida do gato. Se eu levo ele com 8 meses, ele assassina o gato. É muito interessante, mas é real. É exatamente isso que acontece. Então, voltando ali, só para a gente não perder aqui. Não tem um Malamute amigo de nenhum gato. Tem os que foram levados para casa dos gatos, filhotinho. Aí eles são. Eu conheço vários. Compraram filhote. Se você levar adulto, ele mata o gato. Mas é raro a pessoa levar um adulto, né? Eu sempre disponibilizo alguns jovens, porque eu sempre seleciono 2, 3 para escolher. E aí, às vezes, demora um pouco mais. Mas eu sou um fã de cachorros mais velhos, porque você já sabe como ele tá, temperamento. Mas o mercado não é. O mercado não quer. O mercado não quer. Então aqui é um pouquinho aqui, ó, o bebezinho com o gatinho, mas aqui na minha casa o Daniel com a Matilda, minha vira-latinha, né? E outras. É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Você já perguntou por que o Malamute corre de trenó? E tem uma explicação que eu ouvi de um musher uma vez, de um condutor de um trenó, que ele fala porque ele é competitivo. E essa é a essência do Malamute. Ele olha para o cachorro do lado e fala, eu vou ganhar de você, seu filho da mãe. E ele faz isso o tempo inteiro, ele compete o tempo todo, o Malamute. Ele tem que ganhar do outro, ele tem que ser alfa o tempo inteiro. E faz todo sentido porque você convive com o Malamute um dia no meu canil, você vai ver que é exatamente isso. Ele passa o tempo todo querendo ser o alfa. Ele passa a vida inteira disputando a liderança, por isso que lá a gente organiza os cães com macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. E tem que pôr do lado os que aceitam. E eles deviam botar os mais velhos, né? Os mais de temperamento mais forte na frente do trenó, né? Vai na frente. Só que tem que aguentar, né, o tranco. É por isso que eles não ficam muito mais velhos. Não. Mas é isso. O que eles me dizem, eu já ouvi os mushers falarem que... O que ia ganhar na porrada, na briga, assim, é o primeiro. Acho que é o primeiro. É o primeiro. E normalmente é uma fêmea. É? Normalmente é uma fêmea que é mais mandona, mas sempre tem um macho também. Eu tenho lá no meu canil 3 horas do dia que eles uivam durante 1 minuto. O resto do dia é um silêncio. Mas durante 1 minuto, 3 vezes ao dia, começa um uivo generalizado. Sempre é o mesmo cachorro que puxa. Sem se conhecerem, estando longe, sempre é o mesmo. Tem sempre um que é o líder, que é o que puxa e todo mundo vai. Se um outro puxa, ninguém vai. É só aquele. É engraçado. Aqui não tem muita importância, é só a questão da agressividade, mas aqui um pouco da multifuncionalidade. Você joga tênis? Adoraria que jogasse. Mas isso aqui era no meu canil antigo, né? Como eu treinava eles comigo, eles correndo comigo. Aí quando eu vou no parque, eu ia no parque, eu não precisava nem de guia, mas eles indo comigo atrás de mim. Mas é de boa, isso pra eles é... E é uma delícia, eles a 10 km assim, não querem nem saber, vão que vão. É muito legal fazer essa... Eles amam isso, amam a corrida. Aí, aqui só um pouco, que era um pouco para falar do... Pode viver no apartamento? Essa é uma pergunta, pode. O cara vai sair bastante com eles, né? Isso, pode, mas depende do dono. Você não pode antropomorfizar o seu cachorro.
Isso é o que mais acontece hoje em dia, né? É. Eles vão botar óculos, boné. Uma almofadinha pra pata. Imagina um malamute que anda em qualquer terreno com almofadinha na pata para proteger da chuva, aquele chapeuzinho de chuva. Não dá. Não dá. O malamute é um cão rústico. Muito, mas muito É um rústico. cão pra fazenda, né? Um cão É. pra... Ele é um cão que não sente falta de você. Ele é tão rústico que ele te ama. Você vai estar lá, ele vai estar do teu lado, você vai no banheiro, ele vai ficar assim embaixo. Mas se você sai, Não vai ter... beleza, vai lá, meu irmão. Tá vendo? É diferente do Golden. O Golden eu vivi o Ele pode contrário. indicar pra quem tem problema de necessidade de separação. Malamute. Adquiriu um malamute. Quanto tempo de atividade física você recomenda para um malamute? Eu diria- Não importa se morando em casa ou morando em apartamento. Eu diria que 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite, 1 horinha por dia ele correndo. Evidente, você não vai deixar o malamute deitado o resto do dia. Mas assim, fazer atividade física, se andar 20 minutos de manhã, se andar 20 minutos à tarde, 20 minutos na parte da noite, maravilhoso. Você já tirou a ansiedade do cachorro. E funciona, e funciona. Depois dá uns ossinhos, negócio pra ele fazer. É, Você já indicou esteira pra eles? já, super, super. Eu acho maravilhoso esteira para eles. Eles adoram. E se você botar uma esteira com Animal Planet na frente ainda, por mais Com a neve? o antropomorfizado que isso seja, mas eles adoram, eles se distraem. É um cachorro que às vezes ele precisa de uma distração. Então eu até brinco, você vai num parque com o malamute, se você soltar ele, tirar ele da guia, a chance de você perder ele é gigantesca. Por uma razão muito simples. Ele é obstinado, ele fica imersivo naquele ambiente, vai atrás de um cachorro, quando ele olhar para trás, passou uns 2 quilômetros já. Cadê meu dono? Já passou 2, 3 quilômetros, ele não vai te encontrar mais, mas ele não lembrou de você, porque ele se concentra naquilo e vai. Então esse é um grande problema na raça. É o que a gente fala, os cães primitivos, né? Eles são mais independentes, fazem as coisas deles, né? É, exato. São bem mais independentes. É. Eles fazem o deles e... Ixi, cadê o resto agora? Vamos lá. Ah, bonitinhos. Aqui os filhotinhos, essa é a minha primeira ninhada. Alguns bebezinhos. Né? Aqui manejo de escolha, não vou... Aqui um dos bebês, né? Eu não vou... Aqui que eu queria perguntar para vocês. Eu queria fazer agora, eu vou perguntar para vocês. Qual vocês escolheriam para ficar com vocês? Você tá falando de estética para ser pensando um Pensando padrão na da criação. raça. Tá Pensando bom. na criação. Tá. Nossa, que dificuldade. Pois é. Dificuldade. Deixa eu ver. Quero a opinião de vocês. Uhum. É... Tem mais dessa ninhada. Eu só trouxe 4 só para não... Tá, eu pensaria ali no primeiro Eu da acho- esquerda. Aí eu também, lá Lá em de cima. cima ali, é. É. A segunda é pelo longo. Essa aqui? Essa. Aham. Dá pra ver, né? Sim. Ó, o terceiro é Aquele. ele não, ele é um cão, um bonito cão, mas você vê que ele tem menos substância do que o primeiro. Sim, sim. E a frente é muito mais bem colocada, o ombro aqui, Sim, né? sim. Faz eu ver certinho. A quarta ficou comigo também, é uma fêmea. Tá. É, o Mas segundo ela- seria esse aqui, com certeza, aquele dois lá meio olhava. É. É. Mas E acertamos, esse então? primeiro é esse aqui, ó. Olha que Olha lá. bonito. Esse primeiro, se olhar o corpo, é exatamente a mesmíssima estrutura. Não, se você tiver alguma dúvida em qual escolher, você manda pra mim a foto. Tô brincando, Vocês não faz isso mandaram não. mesmo. Não faz isso não que você vai se dar mal. Não, vocês têm olho, vocês são bons. Alasca Malamute. Esse aqui é o Wolverine, que é campeão mundial veterano. Aí ele não era ainda nessas fotos, mas eu trouxe mais algumas dele. Esse é aquele cachorrinho. Em 2019, aqui no KCSP. Bonito cachorrinho. Ele trouxe uma apresentação meia boca hoje, né? Nossa senhora. Não, demais, cara. Muito legal, muito legal. Esse aqui, ele ganhando o Campeonato Mundial Veterano aqui no Brasil. Faltou ilustração. Com 10 anos. Esse podcast aqui ninguém pode ouvir, tem que ver. Esse no carro não vai funcionar. Esse no carro é preciso olhar, é verdade, a foto. Atrapalhei um Não, mas pouco, ó. muito bom, muito O legal. pessoal do carro, esse tem que ver. Esse aqui, ele tava com 10 anos aqui já. Então, você vê que é um... Né? E aqui eu trouxe um pouquinho da criação, já tô no finzinho aqui. Mas aqui é o começo da nossa criação, eu e a minha esposa ali, com raseira. Esse é o Dan, aquele que a gente trouxe de fora, e o Dieguinho aqui embaixo. E aí eu escolhi o Dan para ser o meu grande padreador no começo da criação. Pelas características... você vê que é um cão mais old school, assim, um tipo mais antigo. Não é um malamute muito refinado, ele é mais lobão, assim. Uhum. O Diego é mais refinado que ele. Mas
o Dan tinha mais substância, andava melhor. Eu enxergava nele mais malamuteza, assim, do que o Diego. E eu falei, e o Diego... Forte, ainda bem, né? Ainda bem, porque depois o Diego teve um problema do câncer e... o focinho é a cabeça forte. Né? Deu uma sorte. E esse aqui é o Daniel, que é o que veio do México depois, e é Best of Winners de Nacional americana, aqui ganhando o Best in Show em exposição aqui, com os 3 juízes. Depois ele andando, né, com raseira. Aqui em outra exposição também ganhando o melhor de grupo. Né, esse é o tamanho do cachorro. Esse é um cachorro bem forte, com muita substância, com muito peito. Gigante, né, cara? Maravilhoso ele. Mas é um cão que para mim ele é maravilhoso, mas ele não é o melhor cão para criação. O Dan, ele é um cão que me trouxe mais do que o Daniel na criação. O Kevin, que é aquele que eu mostrei que era menorzinho, mas também ganhando aqui segundo melhor de grupo, com o Razeira apresentando. Aqui meus 4 campeões mundiais ganhando aqui. A gente tinham 19 malamutes, eu estava com 8 malamutes em pista, os outros eram de fora, e nós ganhamos tudo. Não ganhei campeonato mundial fêmea, mas eu ganhei melhor fêmea, que é essa segunda aí, que é a Sophie, que era jovem. Ganhou jovem campeão mundial, terceiro Craig, jovem campeão mundial veterano, e melhor da raça campeão mundial, que é o Magneto, o primeiro. E o que eu queria mostrar para vocês do Magneto, eu vou mostrar depois aqui, é que ele é um produto da minha criação, eu vou mostrar como é que a gente chegou nele. Mas aqui o Magneto, para vocês conhecerem, né? Aqui no ano passado, ano retrasado, na exposição da CBKC de aniversário, com uma juíza sul-africana que criava Husky há 40 anos, ela deu segundo de Best in Show para ele, com 900 cães em pista. Então, assim, é um cachorraço. Ó, ele aqui com a juíza espanhola, no CSP. Gabriel Valdez. Esse é ele, esse é o Magneto. Aqui é o amigo, que veio também de fora. Ele é o outro Best of Winners de Nacional Americana. Ele tem 59 centímetros de cena, ele é pequeno, mas ganhou Best of Winners compacto. Ganhou a Best of Winners Nacional dos Estados Unidos de 2018 e 2019. Eu já tinha comprado ele para vir para cá. E ele estava na final entre os 10 melhores cães lá. Eu fiquei torcendo contra ele, porque eu falei assim, o cara vai querer me vender mais. Eu vou torcer contra. E deu certo, ele não ganhou nenhum título. Mas é isso, chegou aqui, ganhou o Best in Show. Esse é o Craig, que é um cão de agora, ganhou no passado campeão uruguaio, campeão da Américas e Caribe, com 10 cães em pista. Cão maravilhoso, filho do amigo. E aqui eu queria mostrar para vocês, olha só que interessante. 3 gerações Ice Ride. A primeira não é minha, a primeira é Vicon. Eu trouxe da Vic. Mas ele foi o foco da minha criação. Aí veio o Wolverine, segunda geração, filho do Dan. Fiz um line breeding, abri, voltei, corrigi o que tinha que corrigir, especialmente frente, se vocês olharem aqui, né? E tipo, modernizei o tipo, a ideia era modernizar o tipo, cruzei com cães mais modernos, mas com um tipo mais com refreshment assim da raça, e consegui ter o Magneto depois. E agora a gente já tem os filhos do Magneto. Então, mas olha que interessante, nós já estamos na 5ª geração do canil hoje. Mas as caras são muito parecidas. Muito, né? exato. Sim. Mas era isso que eu queria preservar. Essa cabeça para mim é cara fantástica. De um, focinho de outro. Essa cabeça é fantástica e isso a gente conseguiu manter nas 3 gerações. É basicamente isso. Aqui a cabecinha do Wolverine. Uma apresentaçãozinha. Boa. Basicamente isso. Pode. Muito legal. Foi um. Cara, eu vou contar uma experiência que eu tive com um cliente. Sobre essa questão da agressividade macho com macho, fêmea com fêmea, né? Era uma família mexicana que trabalhava com bebidas e eles vieram trabalhar no Brasil por um período e depois voltaram para o México. E no México eles já tinham um problema, eles tinham... Eu não vou lembrar os nomes, eu só lembro do nome de uma cachorra, que é a Ossa, que era uma... acabei de falar, Terra Nova, né? Terra Nova. Então eles tinham a Ossa, que era uma Terra Nova, uma outra Malamute fêmea, que eu não vou lembrar o nome, 2 pastores de Shetland e... Tinha mais um, que eu não vou lembrar também que cachorro que era. Enfim, era um Samoyeda. Tá? Bom, e a Ossa, que é essa Terra Nova, começou a ter muitas brigas com a Malamute, né? Então tinha uma mistura, tinha machos e fêmeas aí no meio, acho que se não me engano 4 fêmeas e um macho, ou 3 fêmeas e 2 machos, tá? E aí começou a ter umas brigas, e lá no México eles tentaram já resolver, com alguns treinadores não tinham dado certo, aí aqui no Brasil chegaram até mim por indicação, e aí
como que eles buscaram... Na verdade, eles vieram pro Brasil e ficou tudo bem. Aparentemente, eles até falaram, nossa, acho que mudou o clima, os cães ficaram bem. Eles moravam né? no Alto Boa Vista ali. Moravam? Eu conheci eles. Conheceu eles? Eu conheci eles. Legal. Conheci. Moravam 3 quarteirões da minha casa. Exatamente. Ali Uma casa alugada ali na Senador Vergueiro. Senador Vergueiro, exatamente. E aí, teve uma briga muito... Eles ficaram muito bem quando chegaram no Brasil por uns 6 meses. Falaram, nossa, maravilha, mudou o clima, não tem mais briga. Até que teve um churrasco, e aí por algum motivo... Uma picanha. Eu não sei o que aconteceu, tinha visita, mudou um pouco o clima da casa, rolou uma briga feia, o cara foi separar, meu. O cara teve que fazer cirurgia. Soube disso ou não? Não. Meu, o cara teve que fazer cirurgia no dedo, no braço, que tomou mordida de tudo quanto é lado. Lá. Eles tinham mesmo 5 cães, eu lembro. Lembro do Terra Nova, lembro do Malamute. Isso. E aí, chegaram até mim, a gente fez um treino, e a gente começou lentamente. Quem começava a briga era sempre a Ossa, que era a Terra Nova. Só que, meu, quando começava a briga, a Malamute ia pra cima de um jeito, cara. Que acabava com a Terra Nova e acabava com tudo. Brigava, todo mundo que tinha em volta, ele me mordia quem fosse. Ela até ficava quieta, mas quando começava, cara, virava um monstro. E a gente foi fazendo um treino, lentamente, juntando, e fazendo... Meu, deu super certo no final das contas. No final, eles voltaram pro México com 5 cães numa boa, sem brigar. Mas eu tenho uma hipótese para isso. Você me disse que você é mais a sua área do que... muito mais a sua área do que a minha. Mas assim, o que eu vejo é que o Malamute ele é controlável quando ele tem uma briga por posse. De coisas, de dono, da disputa pelo dono, quem tem o carinho do dono, se eu vou disputar a ração, vem pegar minha ração. Ele é controlável. Ele não é controlável, ele é absolutamente incontrolável quando você tem, isso eu testemunho lá todos os dias, quando você tem uma disputa por liderança, assim, uma disputa assim, a fêmea, que ela... Provavelmente a Malamute já era líder nessa matilha e ela ficava tranquila, mas aí ela era desafiada pela... E não aceitava. Exatamente. Devia ser mais ou menos isso. Se tornar a Ossa era muito... A Terra Nova, né? A Ossa era muito carinhosa, então disputava um pouco de atenção, é mais ou menos isso mesmo, é possível. Não tinha uma briga por território, a casa era bem grande, não sei se você chegou a conhecer a casa. Eu sei, tinha uma piscina no fundo, eu conheci. Cara, aquela casa era uma casa que eu fui, maravilhosa quando eu tava demais, eu queria aquela casa lá, e aí não acabou não dando certo, nem lembro mais porquê, muito tempo atrás. Mas era uma casa fantástica. Maravilhosa, né? eu lembro. E, pô, que legal que você conheceu esses coisas. Conheci. Porque às vezes parece que eu conto uma história que eu falo, o cara tá inventando da hora. Não, essa você começou a contar, eu falei, puta, o cara lá, tinha Terra Nova, ele tinha... Mas você sabe que lá na minha casa, por exemplo, o que eu faço para não ter briga? Eu tenho, hoje, a população de 6 cães na minha casa. Um Malamute. O Malamute é o gênero invertido de todos os outros cães. Então ele não briga. É um macho e todos os outros são fêmeas. E as fêmeas, aí a Corgi brigando com a outra Corgi, tá controlável. O que eu não quero é que o Malamute brigue com uma Corgi, porque acabou a Corgi. Uma vez só. É uma vez só. Então, assim, o Malamute macho, ele fica lá na dele, tranquilo, ninguém enche a paciência dele. É o rei da casa. É o rei da casa. O rei da casa é a Spitz alemã, né? Uma pequenininha, e essa é eu só falei uma coisa errada. Eu falei que o outro cão era o Samoyeda, não era um Bernese. Era um Bernese, era isso mesmo, era Bernese. Era isso, não era Bernese, era isso, eu não lembrava, era isso mesmo. Bem legal. Aprendemos bastante hoje no Malamute. Muito legal. Muito bom mesmo, gostei. Não, valeu. Ó, de tudo, acho que é muito legal, porque quando a gente gosta de cachorro, né? Quando a gente começa a aprender uma raça mais a fundo sobre a raça, sempre dá vontade de falar, nossa, que legal, né? Eu começo a ver coisas que você não via antes, né? E sempre termina o episódio falando, puta, é um cachorro que eu não tinha pensado, mas talvez fosse até um cão legal pra ter. Mas a gente gosta de bicho, então qualquer coisa que vier... Eu sou que nem você, eu falo, começa a ver com a raça, eu queria ter um desse daí também. Mas o que mais me chamou a atenção, de novo, mais uma vez, para isso eu vou te parabenizar, por essa seriedade e essa clareza de você criar, claramente, ficar nítido, acho que todo mundo que está em casa vai perceber isso, que você ama o que você faz na criação dos cães e que você cria realmente pelo amor. Você não está nem aí pro dinheiro, você não está nem se você vai vender ou não, se vai ficar empacado ou não. Se vão devolver. Se vai devolver ou não. Se vai pegar. E isso é muito legal, porque quando a gente encontra criadores como você, todo esse discurso de quem é contra a criação, cai tudo por água abaixo, cara. Pode falar o que quiser. Tá claro que você faz porque você ama a raça, você quer preservar a raça. E uma outra coisa também, para quem pensa em adquirir cachorro, não vai pegar o cachorro de um cara que cria multirraças. Como é que ele vai amar um monte, conhecer um monte de raças? Uma, duas, no máximo 3, mas o cara cria 20 raças. Você vai no canil do cara, é uma puppy farm. Posso falar uma coisa sobre essa questão? Porque eu acho que você tocou num ponto que hoje está muito em discussão. E eu acho que a gente precisa ser muito claro sobre isso. Eu acho que a criação de cães, e como toda profissão,
né? Você tem os bons, os maus, mas eu não estou nem falando disso, eu nem quero falar disso. O que eu quero dizer aqui é como é que eu vejo a minha missão como criador de cães. Não é a minha primeira ocupação, eu não vivo disso. Isso é um hobby. É quase como um hobby, mas que eu faço com o maior profissionalismo possível. Porém, eu acho que o criador, ele tem um bônus, que ele consegue ter os seus cães, eu tenho que ter o ônus também. Qual é o ônus? Tudo aquilo que eu produzo de cachorro, que tem problema, o ônus é meu. O ônus não é das pessoas. Eu não posso desovar esses cachorros no mundo. Todo e cada cachorro que nasceu no meu canil, que tem algum problema, ele fica comigo. E eu tenho a obrigação de cuidar bem dele, muito bem dele até o final da vida. Isso eu acho muito importante. Eu tenho uma fêmea, que é a cega, que não ficou comigo porque uma tutora, uma dona de um cachorro, quis ficar com ela, me fez assim, quase me implorou para ficar com ela junto com o cachorro. Tudo bem, foi. Os outros, toda vez que tem algum problema, é comigo que fica. E eu estudo para não ter mais isso. E aí só um último ponto, que eu acho que esse é uma missão do criador, e a gente tem que abraçar essa missão como criador, mas tem uma outra questão que eu queria dizer, que é algo que eu tenho defendido muito agora, e cada vez mais eu acho que nós criadores temos que olhar para isso. Que esse ônus que nós temos, no mundo de hoje, tem o que é social. A gente precisa olhar para o social, a gente precisa olhar também, a gente tem que olhar para os SRDs, para os cães abandonados, e eu acho que deveria ser um pouco, cada criador sério deveria ter um espaço no seu canil. Lógico. Para SRD, para cães abandonados. Deveria ser. Mas acho que a maioria tem um SRD, né? Um criador sério gosta de cachorro, eventualmente aparece lá, a pessoa abandona na frente, que sabe o pessoal gosta. Eu tenho toda hora. Então, exato. Eu não sou criador de cães, mas eu tenho SRD em casa. Né? E assim como o meu cães de hotel, raça. se você for na minha casa, você fala que você tem tanto vira-lata. É um lar temporário. Temporário. Porque hoje em dia tem um monte de protetor independente. Que lindo, e os caras não querem levar cachorro para casa. Você faz mais barato e os caras estão lá. E é bom também para mim, porque na época que não tem férias, feriado, o hotel tem movimento, eu consigo pagar meus funcionários. Então eu ajudo o cachorro, ajudo a sociedade e tá cheio. Você vai ver na minha casa tem mais vira-lata do que cachorro de raça. Mas o nego vai falar, não, mas é criador, explora útero de... vai tomar banho, vai lá conhecer. Vocês falam muita besteira. Muita besteira. Muita besteira. Não, sem dúvida, eles falam muita besteira, mas por outro lado também tem uns criadores por aí. Não. Porra, que você fala, meu, não é mas possível. Você não pode generalizar. Não pode, lógico que não. Como tem abrigos que o cara ganha dinheiro. Tem ONGs e wrongs, eu falo aqui. Como tem criador de porcaria também. Tem abrigo que o cara coloca 100 cães onde cabia 10. Mas não pode, né? Essa minha vira-latinha. O cara pega um monte de doação de dinheiro. Então, lógico que tem. É que você falou, tem bons e maus em tudo. Tem um bom veterinário, mau veterinário. Sim. Espero que tenha mais bons do que maus. Eu também. Tem o pet shop que vai judiar do seu cachorro, tem outro que vai tratar bem, não é? Sim. Tem isso, tem aquilo. Então... A discussão não é sobre isso, não é sobre generalizar. Eu acho que é sobre o que cada um tem que fazer. Mas é só para contar que a minha SRD lá, a minha Matilda, que mora em casa, ela tem esse nome porque ela foi amarrada no meio do mato, aí virou Matilda. Mas a Matilda, quando a gente estava pegando ela, achando, minha esposa cachou ela no meio do mato e tal, eu falei, ideia, nossa, ela pegou, falou, vamos ficar pra gente, aí para uma protetora, na mesma hora. Não, vou levar pro meu abrigo e tal, a gente deixou ir. Mas pegamos o telefone dela, falei, vamos atrás. Aí a Andréia falou, vamos atrás dela, fomos atrás. Assim, a gente acabou ficando com a Matilda porque o lugar era horroroso. O Carandiru. O Carandiru não dava pra ficar lá. Não, a Matilda vem. Mas a pessoa às vezes recebe doações, ela posa de coitadinha na internet. Então, assim, pessoal, para de generalizar. Tem bons e maus em tudo, né? Então é isso aí. Não, espero que o pessoal que esteja em casa perceba. Não estou falando que vocês têm que escolher um Malamute, não é isso. Até porque o Malamute, como a gente falou, é uma raça bem específica para pessoas, para poucos tipos de pessoas. Mas quando escolher uma raça, estudar bem, tem que procurar um criador sério como o Alfredo né? Sim. Acho que é isso. Isso é muito legal. Essa é a melhor mensagem do mundo. Estuda antes, não vai num lugar e compra por impulso. Estuda o que combina com você, né? Porque uma velhinha tem um Beagle, coitada dela. Né? Mas uma casa com 3 crianças que nem a minha tem um Beagle, tudo bem, vai dar canseira no moleques. Mas eu acho que é isso. E lá para nós, pode ter certeza, quem nos procurar vai ser bem atendido, mas vai ser também bem orientado sobre se pode ou não ter uma Malamute. Muito legal. E como é que a gente te encontra nas redes sociais? Eu tô lá tem no Instagram, o site tá desativado hoje, mas tem o nosso Instagram, que é o Ice_Riding_Malamutes. E
Estamos à disposição de todos. A gente responde por ali e tal. Eu e a minha gerente lá do Canil, a Paula, a gente responde todo mundo. Muito bom. E as ordens. Cara, parabéns, espetacular. Espero que você tenha gostado de ter vindo aí também. Adorei, Foi muito legal. ótimo. Derrubei o microfone no final, tinha que fazer isso. Obrigado, Valeu, gente. Valeu. Obrigado, foi ótimo. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, também é importante. E deixa um comentário. E mandar sugestões. Sugestão de tema, sugestão de raças, deixa um comentário se gostou, se não gostou. Eu sei que vocês estão gostando, porque eu recebo no meu WhatsApp mensagens. Mas escreve aqui pra gente também no vídeo do YouTube, pra gente é legal, tá bom? Valeu, até mais.